Vamos começar agora, galera, a falar sobre o Clássico das Multidões, de número 570, tá? Válido pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano Bet Nacional. Inclusive, temos conteúdos aí gravados especialmente disponíveis já no nosso canal, que continuam sendo relevantes, tá? Mas principalmente a parte da história do clássico, vale muito a pena você também dar lá esse play. Mas agora o foco das nossas análises vai se voltar para esse clássico da sexta rodada, Fred, em que o Santa Cruz já se apresentava para o confronto como o mandante, né? E também como o líder da competição até aqui, embora sempre fizemos aí a ressalva de que o Sport largou jogando com a categoria, com a sua divisão de base, né? E chegamos a tratar em um desses conteúdos que fizemos, no conteúdo mais voltado especificamente para o pré-jogo, que este seria um dos clássicos de maior disparidade entre os clubes, tá? Debatemos aí a questão técnica, né? Onde em 2009 o Sport esteve na Libertadores, enfrentando um Santa Cruz divisões abaixo, e chegamos à conclusão que, pelo menos em relação ao poderio financeiro, de fato, é a maior disparidade que a gente já viu. No entanto, fizemos ressalvas que começaram, inclusive, com a ponderação do maestro Cássio Zirpoli sobre o momento. Ele disse que concordava com todos os argumentos que Arthur tinha apresentado para defender que aquela seria a principal disparidade, o momento de maior disparidade do clássico, não fosse, né, justamente este recorte, onde o Sport chegou para esse encontro com somente 3 partidas com seu grupo principal, vamos colocar dessa forma, com algumas peças chegando, e algo que o Maestro sublinhou, sem nenhum volante profissional disponível para que o técnico Pepa pudesse utilizar. E o que a gente viu, e que a gente vai começar a descrever agora, né, é a continuação dessa história. E aí, Fred, vou acioná-lo já desde já para a nossa análise aqui inaugural, para que você, a partir do que a gente projetou, tá, naquele pré-jogo, o que é que a gente pode tirar de lição e, se você já achar oportuno, que você já comece a fazer a sua análise aí dessa partida, meu irmão. Boa noite, Celso, Cássio, Arthur, todo mundo que já está aqui com a gente. Tá? Celso, o que eu vi desse clássico, e essa percepção, ela, para mim, se deu muito rápido, inclusive. Já ali com 20 e poucos minutos do primeiro tempo, eu já tinha uma sensação de estar assistindo um filme repetido, tá? Um roteiro muito, muito, muito parecido com os clássicos de 2024. Sobretudo os 2 clássicos do Arruda de 2024. E se a gente tiver que puxar um jogo mais específico, seria o jogo de ida da final do ano passado. Ano passado, o Itamar, nos jogos contra o Sport, ele adotou uma estratégia, uma armadilha até, que era deixar os zagueiros do Sport saindo com a bola, abre aspas, livremente. Tá? Por que é uma armadilha? Porque o Santa começa a fazer sua marcação apenas no seu próprio campo, e os zagueiros continuarem com a bola, não há uma pressão sobre esses zagueiros. O Santa Cruz ano passado convidou Alisson Cassiano, e esse ano convidou Antônio Carlos a vir com a bola, ora Antônio Carlos, ora Chico, a vir com a bola, a adentrar o campo do Santa Cruz se preciso for,
até que ele precisasse fazer um passe. E aí o Santa marcava 10 contra 8. Tá? O Santa marcava 10 contra 8, já que o Santa deixava 2 jogadores do Sport completamente livres. Só que são jogadores que não têm a qualidade necessária para sair. Para sair quebrando linha e Isso. etc, né? Até porque o campo vai, a marcação vai estar mais apertada, o campo vai estar Isso. menor, né? Ao desenhar esse tipo de jogo, repetindo completamente a estratégia de 2024. Que quando tem Rafael Thierry, a estratégia ela é a mais arriscada, porque Rafael Thierry tem capacidade de fazer um passe mais preciso. Mas não era o cenário. O cenário era a saída de bola com o Antônio Carlos ou com o Chico. Nesse jogo ainda tinha um agravante que Zé Lucas era o único volante da equipe e que, detalhe, fez uma partida muito boa, eu vou falar disso depois, mas também não seria ele o responsável para afundar e assumir a responsabilidade de sair jogando. Na hora que o Santa Cruz arma esse desenho de jogo e o Sport aceita esse desenho de jogo, o Santa começa a vencer a partida. Por quê? Porque o jogo passa a acontecer dentro da estratégia planejada por Itamar. Itamar tem uma estratégia. Itamar coloca o Santa Cruz no modelo para aplicar essa estratégia. E na hora que o Sport morde a isca, a partida começa a ficar mais favorável ao Santa Cruz. O que é que eu acho que o Sport perde muito ao aceitar essa condição que o Santa Cruz oferece? Repito, como armadilha. Eu acho que o Sport cai numa tentação de a gente tá jogando no campo deles, a torcida tá fazendo a pressão, vamos acalmar o jogo, vamos cadenciar o jogo, vamos quebrar o ritmo, conter empolgação. E aos poucos a gente vai se impondo, vai encaixar uma jogada lá na frente, a gente vai fazer um gol. E isso faz parte da armadilha. Por quê, Celso? Porque ao aceitar esse jogo mais cadenciado, ao aceitar essa quebra de ritmo, o Sport perde também muito tempo. Muito tempo do jogo, mas muito tempo mesmo, é gasto com o Sport arrastando lentamente a bola do seu campo até a intermediária de Santa Cruz. Tá? É muito tempo com essa jogada muito arrastada. E ao fazer isso, além de perder tempo, além de cadenciar o jogo, o Sport ainda tem seus principais jogadores marcados. E aí, quando a bola chega nos pés de um Lucas Lima, de um Tite Ortiz, de um Barleta, a tentativa de sair com passe rápido, e sempre no primeiro passe, às vezes de primeira, às vezes com calcanharzinho, às vezes com corta-luz, deixa o Sport vulnerável ao contra-ataque. Até porque os zagueiros estão adiantados, os laterais estão adiantados, o volante está adiantado, está todo mundo adiantado. E a gente viu o Santa aproveitando esses contra-ataques. O jogo muda um pouco a partir dos 35 do primeiro tempo, quando o Lucas Lima começa a vir buscar a bola, Tite Ortiz vem buscar a bola um pouco, o Sport cria até algumas chances e acerta a primeira das 3 bolas na trave, né, numa jogada ali de Barleta. O segundo tempo não muda muito o desenho do jogo. Tá? Eu acho que o Santa tem menos escapadas livres no segundo tempo. O Sport tem um falso controle maior. Tá? Agora, a cada minuto que o jogo ele não é... O Sport não passa a quarta, a quinta marcha, não acelera, não intensifica, a armadilha vai se tornando cada vez mais letal, porque deixa o jogo completamente aberto. Tá? Quando o jogo chega ali a 30, 35 do segundo tempo, e só o Sport buscava a criação da jogada do seu início, quando esse é o cenário, se não tem intensidade, tudo continua em aberto. Tudo continua em aberto. E aí o grande castigo para o Sport veio e a grande premiação para o Santa Cruz veio. Tá? No lateral, o Sport faz uma substituição na hora do lateral. Essa substituição tira o lateral esquerdo da jogada, porque Dalbert sai, Cariús
Tava entrando ainda, quem faz a marcação é o atacante, né? Gustavo Maia. E o Santa passa com muita facilidade, levanta a bola, cabeceia, um erro grave do lateral direito do Sport, Matheus Alexandre, a percepção muito boa de Esquilo, cabeceada fulminante no meio da barra. Tá? E ali é 41 do segundo tempo. E aí, meu amigo, não tem mais tempo para ir buscar. Na final do ano passado, o Sport arrumou uma falta, Filipinho bateu e a bola entrou. Não fosse isso, era 1-0 ano passado e 1-0 hoje. Tá? Só mudou aí de Sosso para Pepa. Os dois foram passageiros de um esquema de jogo, de um desenho de jogo que é fundamentalmente pensado e estruturado por Itamar Schürrle. Então, assim, Itamar ganhou o jogo. O Santa Cruz ganhou o jogo. Aí o torcedor do Sport pode dizer: a gente meteu 3 bolas na trave. Ok. Mas o Sport não sufocou o Santa Cruz. Não criou 7 chances de 3 bolas na trave. Basicamente, todas as chances do Sport foram as bolas na trave. 2 de Barleta abrindo e chutando de fora da área. E o cabeceio. Não tava aquela sensação de gol iminente, né? Foi muito mais um eita, na trave. De forma bem precisa, eu acho que são o seguinte: a cabeçada, que é um escanteio, né? As 2 bolas na trave de Barleta são 2 jogadas individuais de fora da área e as 2 cobranças de falta. Assim. Isso. Não teve embora tenha ficado com a posse de bola o jogo inteiro, mas não teve a troca para que criasse algo, né? E aí é isso, Celso. Então, assim, às vezes quando a gente diz, o time meteu 3 bolas na trave, o goleiro fez uma grande defesa. Quando a gente faz esse tipo de ponderação, nesses jogos costuma acontecer 12 finalizações. Dentre as 12, 3 na trave. Dentre as 12, uma defesa espetacular. Não foi isso. O jogo foi muito de igual para igual. Tá? E as bolas que o Sport teve chance bateram na trave. Mas, por exemplo, tem uma chancezinha de Totti ali, com o jogo 0-0 ainda, uma bola que sobra na linha da grande área, que aquilo ali é mais perigoso do que o chute de Barleta na origem. Você pensando assim, aquela bola de Totti é uma iminência de gol. Trabalhada. É uma iminência de gol maior do que o chute de Barleta, que ele finaliza muito bem. Tá? Tem uma bola logo no começo do jogo também, que Kaique faz uma defesa, é muito mais perigo de gol. Então eu não acho que as 3 bolas na trave do Sport desenhem um jogo pro Sport, o Santa foi lá e achou um gol. Não acho isso. O jogo, para mim, 1-0 tá dentro do roteiro do jogo. 0-0 estaria dentro do roteiro do jogo. 1-1 estaria dentro do roteiro do jogo. 1-0 pro Sport estaria dentro do roteiro do jogo. O roteiro do jogo deixou os 3 placares absolutamente abertos. Tá? Nenhum placar hoje, sendo, a não ser que fosse um 3-0, nenhum placar hoje fugiria do desenho da partida. O que aconteceu em campo aceita 1-0 pro Santa como um placar merecido e justo, aceitaria o empate, e se aquele gol do Santa não sai e o jogo é 0-0, a gente estaria aqui dizendo que foi um jogo para isso mesmo. E se uma das bolas do Sport entra, a gente estaria aqui dizendo que foi um jogo para isso mesmo. Tá? Agora, obviamente, se é um jogo para isso mesmo, quem prevaleceu foi o Santa Cruz. Que é tecnicamente inferior, tá? Bem inferior, tecnicamente, mas que encontrou soluções, né, para nivelar a partida e deixar o jogo ali sempre aberto e sempre na margem de risco. E aí, meu velho, você não pode... um time com o investimento do Sport não pode estar suscetível a esse tipo de risco. Tá? O Santa foi lá, né, fez o que lhe cabia, teve chance, não foi uma única chance, não foi uma bola filha única na partida, fez o que lhe cabia, ganha o jogo, se enche de moral, tá? Se fortalece muito para a reta final do campeonato, praticamente encaminha uma das vagas diretas para a semifinal, tende a jogar o Sport para fazer mais uma partida, tira do Sport possivelmente o mando de campo, tá? Dá o mando de campo de volta de uma semifinal. O Sport ainda pode ali talvez pensar em ultrapassar o Náutico, dependendo da conta ali do clássico, mas aumentou a distância para o Sport, cria obstáculos para o Sport nesse campeonato. Tá? É claro, continua favorito, ninguém aqui vai ficar dizendo que não, que está tudo igual. Não é isso. Mas
são muitos avisos. Para Pepa primeiro, mas para o esporte, para a direção que assistiu ano passado, para a comissão técnica. Você não pode jogar o mesmo jogo 3 vezes. Tá? Você não pode jogar o mesmo jogo 3 vezes. Até 4, porque na Arena de Pernambuco a ideia do Santa foi a mesma. Só que ali colapsou. Ali o esporte teve 10, 15 chances. Mas em nenhum dos outros 3 jogos o Santa colapsou ao deixar o esporte sair jogando com a bola nos zagueiros. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai trazer também a opinião do maestro, mas antes eu vou acionar meu querido Artuzito, tá? Para que ele traga também a visão mais pelo lado do Santa Cruz, para que a gente siga fazendo essa leitura e para que ele possa também fazer um link sobre o impacto desse resultado, né, na sequência da temporada do Santa, que começa de forma muito dura com a perda da vaga para a Copa do Nordeste, da fase de grupo da Copa do Nordeste para o 13, uma derrota em casa, né? Depois viveu ali uma onda de otimismo a partir do anúncio da proximidade aí da SAF, né? E agora, Artuzito, ao quebrar um tabu de 5 anos sem vencer clássicos aqui em Pernambuco, justamente derrotando o principal rival no Arruda, né? Queria saber se ficou para trás a eliminação na Copa do Nordeste, tão precoce, se o moral do time está restabelecido e também a sua análise geral sobre a partida. Boa noite, Celso, Fred, Cássio, todo mundo aqui que está na audiência, principalmente os tricolores. Estou na expectativa que tenham muitos tricolores aqui na audiência hoje. Eu chamei a galera lá no Twitter e disse que é para fazer uma invasão do Santa Cruz aqui hoje. Importante. Eu queria estar começando essa live, obviamente, em homenagem a Felipe Assis, abrindo aqui a cerveja e tal, mas eu estou numa ressaca de ontem gigantesca, então por isso que eu tive que pular essa parte. Mas primeiro fazer uma análise do jogo, da parte e Felipe técnica Assis, de dentro de campo. Arthur, só porque tem muita gente perguntando, Felipe Assis está nas Bórnia, tá? Tá entregue nesse momento. E de um jeito que ele mandou um áudio que eu jurava que ele estava dentro da torcida, pô. E os áudios, eu até penso em colocar, mas os áudios são 8 palavrões e 2 palavras. Então é melhor não publicar os áudios. Eu ia comentar justamente isso. Se o pessoal conseguisse ouvir aqueles áudios, ia perceber o que a gente está aferindo aqui. Bastou um áudio para a gente aferir a situação de Felipe Assis nesse momento. Falando primeiro da parte técnica do jogo, até para seguir o comentário de Fred, que eu acho que foi uma análise muito precisa do que foi a partida, e aí depois eu entro mais nessa parte da importância do resultado e tudo mais. Como eu falei, eu acho que Fred foi muito feliz na análise. Mas voltando até do início para falar da escalação, o Santa Cruz entrou com a escalação que a gente preveu, né? Acabou sendo o time exatamente que a gente tinha falado ali no programa de pré-jogo. A dúvida estava ali entre Vini Moura e Esquilo. Prevaleceu o Vini Moura. Acredito que muito pela boa entrada dele na última partida contra o Retrô. E o Santa jogou com Israel pela direita, Vini Moura como uma espécie de falso 9, João Pedro mais centralizado, com a ausência de Matheus Melo, né? E o restante do time, como a gente já esperava que acontecesse. E foi um jogo do Santa Cruz que juntou um pouco da atuação contra o Náutico, em termos do time ter mobilidade no ataque, jogar sem um camisa 9, muita variação e muita velocidade das peças da frente, mas principalmente a estratégia que a gente viu o Santa adotar contra o Sport no ano passado, que foi bem o que Fred falou. Um Santa que deixou o Sport ter a bola, deixou o Sport ter tranquilidade com a bola com seus zagueiros, principalmente com o Antônio Carlos. Foi até o zagueiro que acabou. Não sei se foi uma questão de estratégia de Itamar ou realmente o Antônio Carlos assumiu esse papel no Sport de ser o cara que ia tentar armar mais a partida. Mesma coisa de Alisson Cassiano ano passado. Para mim, mérito de Itamar. Total. E depois disso, o Santa marcando quase que individual, né? Os jogadores do Sport, sem dar nenhum espaço. Porque, como o Fred falou, a partir do momento que você deixa 2 jogadores livres, né, você escolhe, você passa a ter sobra na marcação dos outros atletas. Então, o Santa Cruz realmente não deu espaço para o Sport. Um jogo que no primeiro tempo, para mim, ele tem 3 recortes. Até os 10 minutos a gente vê um jogo ali muito truncado. Basicamente, as defesas se sobressaindo, ninguém conseguindo sair. E depois o Santa começa a sair. Principalmente em chegadas de contra-ataque, sempre
com muita velocidade e passes rápidos, né? Principalmente pela esquerda, com o Thiaguinho, mas também contando com bons lançamentos de Lucas Siqueira. Rodrigues também eu gostei dele no primeiro tempo, então o Santa buscando muito aquele lado. Eu acho até que o Matheus Alexandre não fez uma boa partida. O jogo do Santa, principalmente no primeiro tempo, fluiu muito por ali. E foi dali que o Santa teve as primeiras chances de gol, né? Tem um lançamento ainda no comecinho que Thiaguinho chuta mal, mas ele estava impedido, mas era uma jogada naquele lance, naquele lado. Depois o Santa tem a jogada que Thiaguinho recebe, faz o cruzamento para Vini Moura, que finaliza para boa defesa de Kaique França. E depois a gente tem uma chegada com o Rodrigues pela esquerda, que ele puxa e acaba depois tendo a finalização de João Pedro sem levar muito perigo. A gente ainda tem uma virada de jogo de Israel para João Pedro caindo pela esquerda, que ele faz o cruzamento e Thiaguinho finaliza para fora. Então, só aqui eu estou citando 4 jogadas do Santa por aquele lado. Por mais que em algum momento a bola tenha passado pela direita, mas era ali que o Santa tinha funcionando mais. Isso durou aproximadamente até o recorte que Fred falou, né? Até os 30, 35 minutos. Era um momento do Santa melhor na partida, chegando com mais perigo. Mas no final do primeiro tempo o Sport cresce. Né? O Sport começa a ter algumas jogadas. E são jogadas até parecidas com a que o Sport teve no segundo tempo. E eu acho que vocês foram muito felizes quando falou, porque a análise das 3 bolas na trave do Sport fica parecendo que assim foi um jogo que o Sport teve na iminência de marcar, o Sport teve muito superior e chegou mais próximo, porque a questão de ter as bolas na trave dá uma sensação disso, mas não foi o que a gente viu. E vale ressaltar que esses lances que o Sport teve foram muito na individualidade. Teve 2 bolas de Barleta, que é completamente na individualidade do jogador. O lance da cabeçada na trave é um lance de uma bola parada. Então, com bola rolando, criando jogadas, o Sport não conseguiu, de fato, criar muitas oportunidades. Né? Não teve tanto espaço para isso. E o segundo tempo, ele teve um roteiro até que semelhante, dá para a gente falar. Um segundo tempo em que o Santa começa também superior ao Sport, não chega a ter tantas jogadas em quantidade, mas tem chegadas perigosas. Essa que Fred citou de Totti é com certeza o expoente assim. É logo depois que tem essa cabeçada do Sport na trave. É uma chegada muito boa pela esquerda com o Esquilo, que já tinha entrado na partida. Ele faz o cruzamento, Rafinha faz até uma parede para a bola chegar até Totti, e Totti desperdiça. Eu acho que é a melhor chance que o Santa teve, tá? Até mais chance de gol do que o gol, inclusive. Era um lance que parecia muito mais que saiu o gol do que o cruzamento na área, até por, enfim, até por ser um jogador como Esquilo, o Santa não tinha uma referência na área, então era um lance assim muito claro, assim, muito chamou a atenção o Santa ter perdido aquele gol. Depois o Santa teve alguns lançamentos, na verdade o Santa usou muito dos lançamentos na partida, né? Buscando muita bola nas costas da defesa, justamente por ter um ataque rápido, né? Como você não tem um homem de referência, você não tem muita jogada assim de cruzamento para a área, embora o gol tenha saído dessa forma, o que o Santa mais utilizou realmente eram bolas nas costas das defesas. E no segundo tempo, isso também aconteceu algumas vezes, mas o Santa sem conseguir aproveitar. Esquilo, por exemplo, tem um lançamento de Balotelli para ele, que ele acaba se enrolando com a bola, ele erra 2 vezes ali contra a marcação e acaba sendo desarmado. E aí, no segundo tempo, para mim, entra um ponto fundamental para o Santa Cruz ter tido hoje um resultado diferente do que a gente viu contra o Náutico, por exemplo. Contra o Náutico, a gente viu um Santa que no segundo tempo, a partir dos 15, 20 minutos, morreu no jogo. A equipe cansou e, para além disso, né, foi até uma coisa que eu bati bastante na tecla aqui, Itamar mexeu mal na equipe naquele momento. Ele desconfigurou o que estava funcionando no time. Fez mudanças até mais cautelosas, mais precavidas. A gente não viu isso acontecer hoje. Hoje o Santa Cruz, as mudanças que Itamar fez foi para manter o formato de jogo que a equipe tem, mantendo a equipe buscando o resultado. Não era um Santa que estava totalmente lançado ao ataque, obviamente, era um jogo disputado, mas ele não colocou uma forma de jogar do Santa que vamos segurar o 0-0, de forma alguma. Você vê as mudanças que ele fez, primeiro colocando Esquilo no lugar de Vini Moura, um atacante por outro. Depois ele tira João Pedro e coloca Rafinha, um meia por outro. Lá contra o Náutico, por exemplo, ele tirou um ponta para colocar um volante, sabe? Então, chama a atenção realmente que hoje as mudanças não foram feitas dessa maneira e não acho que foi só questão de ter um elenco maior à disposição. Porque vale lembrar que o Santa hoje, por exemplo, teve Rafinha fazendo a sua estreia, mas não teve Matheus Melo. Matheus Melo foi um destaque, um desfalque do Santa hoje. Então teve talvez ali uma questão de você ter um Rafinha para fazer essa mudança, mas eu acho que teve um pouco também de aprendizado de Itamar dentro da partida. Mesmo enfrentando um Sport que levava mais perigo nas suas oportunidades do que o Náutico.
naquele jogo. O Náutico ali, ele tinha mais a bola, ele chegava mais, mas o Náutico teve finalizações na trave, não teve Rock Kennedy fazendo grandes defesas, né? Pelo menos não que a gente se lembre assim de nada muito parecido. Então, o Sport talvez até assustava em termos de perigo das chances que aconteciam, mais do que o Náutico, mas mesmo assim Itamar não segurou mais a equipe e foi premiado. Na reta final, o Santa consegue um gol numa jogada ali de lateral, né? Um cruzamento, o Esquilo marca. Numa reta final ali que o gol sai naquele momento que já dá. O jogo parecia muito que estava pro 0-0 e o gol sai num sentimento de que ó, agora acabou. Né? Na reta final ali não vai ter mais tempo para reagir. E consegue uma vitória, assim, já entrando na parte da importância, fantástica assim, para o Santa. O Santa vinha nessa peleja de não vencer clássicos já há 5 anos. Né? Isso pesa, querendo ou não, né? Todo jogo você entra naquela pressão, naquela responsabilidade de que tem que vencer um clássico. E não poderia ser de uma forma melhor do que você vencendo o Sport, que é o maior rival, com esse grande abismo financeiro e para completar o pacote completo com um gol de um jogador chamado Esquilo com K. Então, foi uma vitória assim com todas as características do Santa. Depois de anos aí de mudança, voltamos à normalidade. E o Vitória é super importante, o Santa consegue se posicionar muito bem no campeonato. O ponto ali que o Fred falou é muito importante. O Santa agora está em primeiro com 13 pontos. Tem 3 partidas contra equipes do interior, embora o Maguari venha fazendo um campeonato muito bom, né? Então vai ser um jogo duro e os outros jogos também não tem nada de jogo fácil. Mas o Santa está com a faca e o queijo na mão para não apenas terminar indo para as semifinais, como terminar em primeiro. E que é muito importante porque garantiria para a equipe a vaga na Copa do Brasil, que é uma competição que o Santa não joga há 2 temporadas, né? Então, vitória muito importante para dar confiança, um elenco que já vinha retomando essa confiança ali com a vitória contra o Retrô, que é um jogo de nível. Deu uma travadinha? E agora, vencendo esse clássico, cair? Tu deu uma travadinha, eu Deu uma acho, queda aqui. mas foi sutil. Uma leve travada. Ah, boa. Mas é isso. E respondendo a sua pergunta, Celso, eu não tenho dúvidas de que a eliminação para o 13 já ficou completamente para trás. Né? Óbvio, tem um impacto, principalmente financeiro, seria uma ajuda financeira muito importante pro Santa, mas não tenho dúvida de que assim, o sentimento hoje ninguém nem lembra desse jogo. Assim, o momento é muito positivo, a chegada com a SAF trouxe um ânimo maior e você conseguiu uma vitória como a de hoje, muito importante. O momento é muito bom e a tendência é de crescimento. Né? Você vê alguns jogadores crescendo individualmente. Quando a gente for falar do campeão, a gente vai citar isso. Então você tem um Rock Kennedy, por exemplo, vivendo um grande momento, o Matheus Vinícius vivendo um bom momento, crescendo de rendimento. Você tem os volantes também que fizeram uma boa partida. Então, muito importante para o Santa esse resultado de hoje. Muito importante para a confiança da torcida, para chamar a torcida para continuar indo no estádio. E é isso. Um resultado que o Santa precisava. Realmente ter um resultado como esse para embalar e para manter essa pegada. Muito bem, Arthuzito. Não sei se a máquina de lavar começou a trabalhar aí na casa de Arthuzito ou se começou um panelaço, mas foi em tempo... Meu cachorro cavando. Foi um time de vez assim, em quando ele gosta de fazer essas participações, ele fica aqui de lado. Peço um pouco de paciência para vocês, é meu cachorro cavando aqui do lado. O famoso Esquilo, né? Já mudou o nome do cachorro. Se ele não se chamar Esquilo a partir de agora, não. Vai ter muito cachorro com esse nome a partir de agora. Né? Pelo amor de Deus, todo cachorro batizado hoje no Recife é Esquilo. Ô, velho, foi fantástico. Pô, nome, mas vou até mudar o nome dele. Ele até na aparência parece um esquilo. E quem entende um pouquinho de futebol pernambucano também sabe que se o Santa vencesse hoje, seria com um gol de Esquilo. Isso era... Exatamente. Maestro, eu vou trazer aqui para a tela, tá? Uma mensagem que a gente recebeu, um superchat que a gente recebeu de Renan Fernandes, direcionada a você, mas você não precisa se sentir pressionado a respondê-la já no início do seu comentário, não. Mas ele pergunta para você se hoje quem tem mais culpa, se foi Pepa ou se foram os jogadores. Então, agora eu passo a palavra, tá? Para que você faça aí a sua análise inicial, a sua primeira análise, né? Dessa partida, desse clássico das multidões de número 570.
Impossível esquecer esse número. Celso, agora tomara. Celso, boa noite para você, para Fred, Arthur, todo mundo está na live, 1000 pessoas aqui acompanhando a gente. A minha leitura, aliás, Fred e Arthur tiveram assim, visões antagônicas de quem está jogando, mas em relação ao jogo foi a mesma visão. E assim, eu não trago algo diferente. Eu realmente vi a partida dessa forma também. Vou trazer só mais alguns dados em relação a isso aí. Dentro do scout, o Campeonato Pernambucano não é muito fácil encontrar o scout, mas o GE até costuma fazer. E de vez em quando você precisa pegar a posse de bola e fala, o cara abre a vantagem e a partir daquele momento o outro time recuou, não pegou mais a bola e por isso o outro time teve vantagem de destoa. Não foi o caso. O jogo inteiro, o Sport ficou na casa de 60% de posse de bola. Na hora que 64%, 65%, terminou com 62%. Isso foi um perfil desse clássico. Com o Santa, com o nível de intensidade, e aí é percepção, não tem um mapa de calor, não, mas o nível de intensidade do Santa Cruz sendo superior desde o início da partida. Não é que realmente foi o estilo que o Sport escolheu jogar de forma muito cadenciada, enquanto o Santa estava muito mais preparado para o jogo. Não para, e esse, quando eu falo preparado, não é preparado para vencer o jogo, não é preparado para o que vinha para o jogo. O Sport, ele jogou de um jeito que, como o Fred falou, foi a terceira vez que isso aconteceu e não deu certo nenhuma vez até agora. Assim, não interessa se empatou o último jogo na Arruda, se eventualmente se classificou na semifinal, mas dentro de campo não deu certo. Isso, e o Itamar sendo treinador, o Sport com treinadores diferentes, alguns dos mesmos jogadores, outros novos jogadores, mas como time, de uma forma geral, tendo a postura, e o Santa tendo a mesma postura. O scout de finalizações, ele, no primeiro tempo, ele tinha sido 5-4 para o Santa. Isso, no geral, sendo 3-2 nos chutes certos. No fim da partida, ainda que o Sport, como você falou, por isso que vocês foram precisos em relação à questão das bolas na trave, e a gente apontou aqui que elas são muito, dizer a palavra, mas pontuadas durante o jogo. Ela, tipo, a gente tá com a bola, a jogada não tá se desenhando para ser uma bola na trave. Ela sai pelo chute dele, pela qualidade que ele tem, mas você não espera que ia ser exatamente aquilo ali. E o 5-4 do Santa no primeiro tempo termina em 13-8. Ou seja, no segundo tempo, mesmo o Sport parecendo que estava tendo um cenário até mais favorável em algum momento, mas vira que era 5-4, vira 8-4, se você colocar só pelo tempo. E nos chutes certos, aí continuar na mesma lógica, o Santa teve um pouco de falta de pontaria, o chute de Totti naquela reta final mostra um pouco disso, que terminou 5-4 para o Santa, obviamente ainda fica na frente, 4-3 na verdade para o Santa, mas o Santa chutou, como eu disse aqui, 13 para acertar 4 na barra, e o Sport chutou 8 para acertar 13 na barra. O Santa teve 38% de posse de bola, sendo isso, repito, o jogo inteiro nessa faixa. Oscilou entre 36, em nenhum momento ficou 45-55, 50-50. Esse jogo não existiu. Então foi um jogo de perfil do início ao fim, no qual eu trago aqui algo que o Fred disse, que era, eu ia até abordar por esse caminho, que era o seguinte: a cada minuto que passava, realmente, o cenário era mais favorável ao Santa. Porque, assim, a iminência do Sport não conseguia executar o seu trabalho, o Santa estava... Veja, se termina 0-0, haveria uma pressão, já haveria uma pressão em cima do Sport pela postura, porque ela seria essa postura mesmo, perdendo ou empatando. E no Santa, dentro de uma semana muito difícil, eu preciso lembrar, inclusive, que a tabela foi Náutico, Retrô e Sport. As três maiores folhas do Santa... O Santa é uma das maiores folhas também de Pernambuco, mas os 3 principais adversários que o Santa tinha nesse Pernambucano, sendo um corredor polonês, ele sai com 6 de 9 pontos. Perde do Náutico no gol irregular, ganha do Retrô num gol no fim, ganha do Sport no gol no fim, ou seja, 3 jogos batalhados, e isso é importantíssimo para um jogo como esse. Aí no texto, para quem quiser olhar no meu blog lá, aí eu trago até um pouco do que eu escrevi lá também, sobre o jogo em si, porque a gente faz o pré-jogo, a gente analisa, é maior disparidade, é maior isso, aquilo, e é um filme repetido, tem 2 filmes repetidos. Um é o que o Fred já trouxe, e o outro é essa conversa da disparidade, que naturalmente existe. Se esses times se encontrarem nas fases mais avançadas da competição,
a disparidade continuará existindo, talvez seja até maior, porque daqui para lá o Sport talvez tenha volante, coisa que não, apesar de Zé Lucas, mas não tem essas peças, e talvez tenha mais casca na temporada. Então você não nega nem a disparidade financeira e nem a disparidade técnica que já existe, mas, ao mesmo tempo, para pessoas que têm 20 anos, 30 anos, a idade da gente, assim, parece algo muito vivo ainda, que o Santa, divisões abaixo, não é uma divisão abaixo. Não está na primeira ou está na segunda, ou na segunda ou está na terceira. Não, é divisões, no plural, divisões abaixo, conseguir fazer esse tipo de resultado. O tricampeonato do Santa, só 2016 que os dois eram da Série A, mas o tricampeonato do Santa é o Santa abaixo. É o Sport em 2011, o Sport na segunda, Santa na quarta. 2012, era o Santa uma divisão abaixo, era o Santa o Sport na segunda e o Santa na terceira. 2013 era o Sport na primeira e o Santa na terceira. E o Santa ganhou essas 3 finais. É a única vez na história, inclusive, que num clássico, seja ele envolvido Náutico, Santa ou Sport, que um clássico tem 3 finais seguidas, não é ser trivice, sendo pontos corridos, ou enfim, fez mais pontos, não. Segundo que fez mais pontos. É final mesmo. É a única vez que aconteceu 3 finais e o time seguidos, em anos seguidos, o time ganhou. Então, assim, eu acho que em algum momento você precisa compreender que isso acontece. Eu acho que uma parte da torcida, uma parte da parte da cobertura de imprensa, de análise, desconsidera muito isso e não é questão de ressalvar, é o pessimismo, isso não é porque acontece, ponto. Não tinha 5 anos que o Santos estava perdendo? Tinha, em situações até piores do que desse ano. Na hora que se arrumou um pouquinho, conseguiu fazer um jogo mais seguro. Demorou um bocado, mas ao mesmo tempo foram 8 partidas nesses 5 anos, não são 15 partidas, são 8 jogos nesses 5 anos. E algumas dessas partidas que o Santa não quebrou o tabu, ficou perto de quebrar o tabu, tá? É preciso até lembrar, teve um 0-0 da Copa do Nordeste, que a última bola do jogo é uma cabeçada que Thierry tira em cima da linha. É a semifinal do ano passado, que o Sport empata aos 45 do segundo tempo, é o 0-0 no jogo de volta. Enfim, tem esse tabu, mas ao mesmo tempo não é 8 vitórias seguidas do Sport. Não foi dessa forma. Tem o tabu, mas tem alguns jogos lá onde estava ali. Mesmo o time inferiorizado na questão técnico-financeira, mas continuava dando trabalho e hoje aconteceu isso. Então, esse resultado do Santa é algo que a gente já viu. A gente, nós 4 aqui, uma grande parte da torcida tem gente mais jovem, que vai passando o tempo, talvez já não lembre, 2011 a 2013 talvez já seja 12 anos, ou 14 anos para 2011. De repente, nem todo mundo podia estar consciente já nesse ano, mas muita gente estava. Então, nesse cenário, o Santa consegue uma grande vitória que acaba o tabu não só em cima do Sport, como nos clássicos. Ainda tem um tabu com o Náutico, naturalmente, mas o que incomodava mesmo é porque era um tabu geral. O Santa não ganhava clássico. Quando o Santa, a gente diz que o Santa não ganhava desde 2020, era qualquer clássico. Eram 8 contra o Náutico e 8 contra o Sport. Isso nunca aconteceu na história. A gente estava vivendo mau jejum, mas uma hora acaba e para acabar, o Santa não precisa virar o Santa do bilhão. Não precisa voltar para a primeira divisão. O que eu estou querendo dizer é que o Santa, nessa situação, antes da assinatura de vir a SAF, antes dos investimentos da SAF, ele consegue fazer porque já fez outras oportunidades. Celso, vou pedir para colocar a mensagem de novo, porque eu já, obviamente, não me recordo da mensagem para comentar. Não sei se é possível. Era quem foi, eu não lembro agora o nome do amigo que mandou, porque eu tirei aqui dos favoritos, mas ele era, acho que foi Renan, não lembro, não tenho certeza. Mas ele perguntou de quem era a maior culpa, se era de Pepa ou do jogador. Sim, Celso, Renan sim. Pronto, vamos lá. De Pepa, no caso, obviamente, ele perguntando pelo viés do Sport. A escalação não foi problemática. Então, assim, Pepa ele não erra na escalação. A gente, em vários cenários de opção, ele foi lá e colocou, até que surpreendeu. A gente não considerou não ter Lobato não ter Lobato e Barleta, né? Mesmo no pré-jogo da gente, acho que a gente não considerou isso e acabou sendo acabou sendo Ortiz. Na verdade, desculpa, era Barleta ou Lobato, e na verdade a disputa não foi exatamente essa na composição. E eu não acho que a escalação foi problemática. Eu acho que foi problemática a condução. Por exemplo, na reta final, e aí é um que você olha da forma como você olha o jogo. Na reta final, as 2 substituições do Sport, por cansaço, por questão lá, foi lateral por lateral, Cariúsco e Dalbert, e volante por volante. No caso era zagueiro, mas ajuda no volante, fazendo função, enfim, do terceiro volante ou do zagueiro, que no caso de ajuda no lugar de Zé Lucas. As do Santa foram acionar Esquilo um pouco antes e Rafinha.
Ou seja, as últimas do Sport, elas tiveram um olhar para jogo 0-0, um olhar diferente para a partida. Não vou dizer que foi determinante, não, e nem que o gol sai por isso. Até não deu nem tempo, é como o Fred falou. Se você fala que o gol sai por isso, na verdade, o por isso é porque o lateral ainda não estava ali naquele setor. Ou seja, o cara não tinha voltado, mas não porque o time piorou, não deu nem tempo, é segundos depois. Mas Itamar, mesmo naquela condição, com pouca bola, mas com o jogo se arrastando para a reta final, em algum momento, ó, dá para ganhar isso aqui, tá? Enquanto a do Sport foi, dá para continuar do jeito que tá. Eu acho que já tem feito outras alterações, já tem entrado Gustavo Maia e Johan, assim, mas sem mudar tanto o jogo. O Sport tinha uma condição, o banco permitia. Por exemplo, o banco tinha tudo para ajudar mais o Sport do que o Santa. O que é até curioso, no fim das contas, o gol do Santa sai do banco. Porque o Santa tendo já a dificuldade do time, do Sport, que a gente fala que tem a disparidade do time, a do banco é maior, porque no fim das contas a disparidade não é um time de futebol, é o elenco que você tem. Então, na hora que para esse jogo, eu esperava, por exemplo, que na hora que as peças começassem a ser modificadas, que o Sport conseguiria manter o seu nível e continuaria desempenhando de uma forma e que o Santa enfrentaria problemas. Porque a carência do Santa, se o Santa tem uma limitação no elenco, no banco fica maior. Mas não que isso tenha mudado, mas foi o banco do Santa que fez o gol. E o banco do Sport acabou não tendo qualquer mudança na partida. Dessa vez, Gustavo Maia não entrou bem, por exemplo. As 3 bolas na trave que a gente cita aqui são de jogadores que começaram no time titular. As cobranças de falta foram de gente que começou no time titular. No fim das contas, o banco do Sport não funcionou. Coutinho, Paciência não jogou bem, Coutinho entrou, ainda conseguiu dar 2 arrancadas, mas no fim das contas, a fase de Coutinho é a fase de Coutinho. Na execução acaba sendo problemática. Enquanto no caso do Santa, com essa velocidade, puxando desde o primeiro momento as jogadas de velocidade na ponta esquerda, como o Arthur falou, e mantendo com muito mais campo do segundo tempo, porque o Sport já estava um pouquinho ali trocando bola, mas já ali do círculo central para frente, os contra-ataques do Santa já era tendo mais campo. E se você tivesse fôlego para correr, você conseguia fazer isso. Aí o Santa conseguiu na reta final. Então, no fim das contas, eu acho que Pepa erra, já que responder a pergunta, Pepa erra na condução do Sport, e na questão técnica é óbvio que os jogadores do Sport não fizeram uma boa partida. Assim, o time não fez uma boa partida. De um primeiro 30 minutos excelente contra o Jaguar, e ainda comparar o Jaguar com o Santa, até porque quem olhou o vídeo do Jaguar, a gente falou, independentemente do nível do Jaguar, é a forma como o Sport se comportou naquele jogo. Porque talvez poderia ter vencido o Jaguar jogando do jeito que jogou com o Santa. Então não é só vencer o jogo, vencer ou perder, não é isso não. É o comportamento. Aquele comportamento do Sport contra o Jaguar, aquela intensidade, aquela velocidade nas jogadas, aquilo não aconteceu em nenhum momento nesse sábado. Em nenhum momento o Sport teve uma troca de passes com tanta velocidade como teve naquele jogo contra o Jaguar. E isso faz falta, porque esse era um jogo para ter um desempenho como aquele. Muito bem. Agora eu vou pedir para o nosso querido Márcio Souza, tá, trazer o campinho do Santa Cruz para que a gente siga analisando essa partida, agora a partir das performances individuais e também para a gente analisar um pouco melhor as escolhas e a estratégia do técnico Itamar Scholle, tá? Então a gente vai, a partir de agora, fazer essa análise posição por posição. E vamos começar, Arthuzito, com essa grata surpresa para a torcida do Santa Cruz, que é Rock Kennedy, né? A terceira opção no banco, que surge a partir das improváveis lesões aí das primeira e segunda opções, e que, no fim das contas, consegue se firmar como uma das principais peças do time. A gente já tinha destacado Rock Kennedy como o melhor jogador em campo na vitória sobre o Retrô, né? Destacamos aqui a dificuldade técnica das defesas que ele fez, tanto no chute de fora da área, quanto naquela sequência ali de chutes dentro da área. E também, né, vimos mais uma vez Rock Kennedy fazer uma boa apresentação, e dessa vez num clássico, né? Dessa vez no clássico contra o maior rival, com um tabu em campo, com muito questionamento sobre a disparidade técnica e financeira das duas equipes, e acho que está muito claro que ele deu conta do recado, né, Arthuzito? Com certeza, Celso. São 4 partidas de Rock Kennedy, só levou gol contra o Náutico, né? Hoje foi mais um jogo que ele sai sem ser vazado.
O Santa já passa a ter até a melhor defesa da competição, né, do Campeonato Pernambucano, e eu não tenho dúvidas que isso passa muito pela entrada de Rock Kennedy no gol. O Santa vinha sofrendo com goleiros desde o ano passado, na verdade, não só esse ano, né? O ano passado já foi um ano difícil para o Santa nessa posição. Para esse ano começou também claudicante. Eu até falei no programa de pré-jogo que Rock Kennedy ele é o terceiro goleiro a atuar no Santa. Ele entrou por questões médicas, mas se fosse por questões técnicas também, não seria nenhum absurdo os outros dois goleiros terem saído porque estavam mal. E realmente vem muito bem. Hoje, para mim, a avaliação dele fica como verde musgo. Não acho que teve defesas do nível do que a gente viu, por exemplo, contra o Retrô, para colocar no nível mais Sim. alto. Mas foi bem, foi seguro. Nas vezes que precisou participar do jogo, colocaria aí um jogou bem para ele. Muito bem. Vamos agora com a dupla de zaga, William Alves e Matheus Vinícius. Gostei da dupla de zaga do Santa, tá? Acho que se portaram muito bem. Paciência, por exemplo, não sei se ele jogou hoje, porque Matheus Vinícius não deixou ele jogar. Foi muito bem na partida, Matheus Vinícius. E eu acho que vale até um comentário a mais sobre Matheus Vinícius, que grata surpresa que vem sendo, né? Eu falei que da questão do Santa ter melhorado a sua defesa depois da entrada de Roquene, mas Matheus Vinícius também é muito importante para isso ter de fato acontecido. Elevou, inclusive, o nível de atuação de William Alves. Eu vou colocar o jogou bem para William Alves e Matheus Vinícius para mim muito bem, o nível mais alto ali. Como a gente até comentou, as chegadas que o Sport teve foram jogadas ali de chute de fora da área, bola parada. Você não viu o Sport conseguindo construir tanto ali pelo meio. E para mim isso passa por uma boa atuação da dupla de zaga do Santa. Muito bem. Então, temos uma avaliação muito positiva aí, né, desse sistema defensivo Santa Cruz. Vamos agora com o Totti, que acabou desperdiçando duas chances, uma muito clara, uma mais difícil. Eu acho até que ele fez a escolha certa naquele bate-rebate ali. Acho que ele bateu bem ali escolheu bem bater no contrapé de Kaique França. A bola poderia ter entrado ali sem o goleiro do Sport sequer ter reagido, né? Mas também perde um gol desse que não dá para perder, né? E na cara de Kaique também, já no finzinho, daquele que ia derrubar o Arruda, né? Mas queria aí a sua análise total. O que é que você acha de Totti? O que é que você acha também de Rodrigues? Boa. Vou começar por Rodrigues. Rodrigues para mim jogou bem, tá? Eu até não entendi a saída dele no intervalo. Não sei se foi alguma questão física, se aconteceu alguma coisa. Vou até depois tentar ver a coletiva de Itamar se ele comenta algo sobre isso. Mas eu gostei do primeiro tempo de Rodrigues. Eu até falei no meu comentário anterior que o jogo do Santa ele fluiu muito pela esquerda e para mim teve participação muito importante de Rodrigues para isso. Lembro de um lance que ele vacila numa saída de bola, né, que acaba desperdiçando ali, mas enfim, só basicamente esse erro que eu vou me lembrar dele no primeiro tempo. Já Totti eu não gostei. Eu acho que Totti tinha tudo para ter uma avaliação aqui como razoável, porque ele fazia um jogo realmente razoável, mas as duas chances que ele acaba desperdiçando no segundo tempo colocam essa avaliação mais abaixo ali do Laranja. Para mim, ele jogou mal. Tá? Eu achei que Totti, até olhando os 90 minutos de participação, defensivamente, etc., ele foi melhor do que nas outras partidas. Deu um pouco a sensação ali de que um jogo maior ele entrou um pouco mais na rotação que era necessário, mas assim, as duas bolas que ele perdeu, não pode perder. Sabe? A finalização que ele tem ali na entrada da área, como eu até falei, era um lance que tinha mais cara de gol do que o gol do Santa. Tinha muito cara ali de que ia sair o gol e de fato não aconteceu. E o lance também ali no último minuto, a gente sabe, tem um cansaço, a perna pesa, né, o último lance, talvez quando ele puxou ali, justamente por isso que tinha pesado um pouco para conseguir Lucas Lima se recuperar, mas não pode desperdiçar. Né? Talvez a gente não pesa tanto assim porque o Santa venceu. Mas se o Santa não tivesse vencido, isso aí seriam os dois lances que iam estar martelando na cabeça do torcedor até agora. Então, vou colocar a avaliação do Laranja aí para certamente ele. não seria só mal, né? Para Totti, estaria pesando Isso. muito mais. A gente estaria falando de um muito mal aí, pelo menos, né? Agora Nelson, vamos lá. Oi, Fred. Agora, né, nessa temporada, a gente tem um controle de todas as avaliações individuais, jogo após jogo, tá? Totti E tá vou mal, né, trazer, velho? e vou trazer aqui algumas curiosidades. No sétimo jogo do Santa Cruz, tá? Totti só conseguiu uma avaliação como razoável,
que foi na vitória sobre o Petrolina, tá? Quase todas as outras atuações jogou mal e no jogo contra o Retrô muito mal. Ou seja, é um início de temporada muito abaixo, né, do lateral direito. São 7 avaliações, repito, e apenas uma como razoável. Tá? Quase todas as avaliações de Totti como jogou mal, como tendo feito e de um jogador que chegou para ser como um dos esteios técnicos do time, um desses jogadores que o Santa colocaria aí na primeira prateleira, né, do seu elenco, e realmente rendendo bem abaixo do esperado. Ainda assim, tá, o Santa está conseguindo manter aí uma evolução, né, da sua proposta de jogo, e segue conquistando marcas e marcos importantes. Vamos agora com a dupla de volantes, Wagner Balotelli e Lucas Siqueira. Fernandinho Balotelli botou no bolso. E hoje, como é que você avalia a participação de Balotelli e de Lucas Siqueira? Tô pensando aqui como avaliar, mas eu acho que eu vou colocar o jogo bem para os dois. Eu gostei da partida. Eu acho que Balotelli hoje ele não foi tão determinante na marcação como contra o Retrô. A gente não viu ele se sobressair tanto nesse quesito. Mas, por outro lado, me chamou a atenção hoje Balotelli conseguindo alguns lançamentos interessantes com a bola no pé, que é algo que a gente não costuma ver. Normalmente ele tem uma limitação grave quando está com a bola. E ele conseguiu no segundo tempo ali, eu vou lembrar de pelo menos 2 bons lançamentos que o Santa acabou não conseguindo aproveitar, mas assim, 2 boas bolas. E por isso eu vou colocar a avaliação positiva para ele. Lucas Siqueira, para mim, foi até melhor do que Balotelli, tá? Eu acho que Lucas Siqueira foi um cara muito importante hoje no Santa. O que ele não conseguiu No entregar blog contra o tá Retrô, que no teve. meu pódio. Exatamente. Eu gostei muito da partida de Lucas Siqueira. Acho que eu vou colocar até um muito bem para ele, para ficar acima da avaliação de Balotelli, para ser justo. E Boa. participando muito do jogo, o que ele não conseguiu fazer contra o Retrô, que é ser aquele cara que faz a ligação da defesa pro ataque, ele hoje conseguiu. As jogadas que o Santa fez pela esquerda, pelo menos em 2 delas, eu me lembro de Lucas Siqueira dando lançamentos muito interessantes ali, bolas rápidas, sabe, fazendo triangulações rápidas, então apresentando-se para o jogo. Partida muito boa, né, de Lucas Siqueira, que é um cara E que aí a nas partidas primeira dele do ano passado avaliação contra positiva, tá? Em dele, né? 6 jogos dele, a primeira avaliação positiva que você faz dele. Tinha tido 3 razoáveis, um mal e um muito mal. Exatamente, a gente até falou no pré-jogo que ele é um cara que também está abaixo do esperado. E ano passado eu até falei dele como o principal jogador do Santa, né? Na temporada. Esse ano estava um pouco abaixo, mas foi muito bem hoje. E até complementar que nos clássicos contra o Sport ano passado ele já tinha sido um destaque do Santa, né? Um jogador que tinha funcionado muito bem nessa engrenagem que Itamar monta. Porque é aquela, se Itamar monta uma equipe que busca muito o jogo a partir do erro de passe do esporte, sem dar espaço, deixando apenas o zagueiro jogar como a gente já falou, é importante que quando o Santa recupere essa bola, ele seja ágil na hora de amar sua jogada. E Lucas Siqueira conseguiu isso hoje, foi muito importante para o jogo do Santa. Massa. Para a gente fechar aqui o meu campo tricolor, vamos falar de João Pedro, que jogou até, sei lá, metade mais ou menos do segundo tempo ali, quando foi substituído por Rafinha. Enquanto esteve em campo, qual o conceito que você dá aí para João Pedro, meu caro Artuzito? João Pedro também vai inaugurar, então, Fred, no quadro aí, uma nova avaliação, porque vai ser a primeira avaliação negativa dele. Não gostei da partida de João Pedro hoje. Para mim, disparado o pior jogo dele no ano. Errou mais do que ele costuma errar. Muitos passes bestas, assim, desperdiçados. Teve uma jogada que o Santa tem a bola. Eu acho até que talvez seja um desses lançamentos de Balotelli. Ele acaba se enrolando ali na ponta direita. Não lembro exatamente com quem. Eu acho que foi com Israel ou foi com Totti. Dá um passe errado assim. Ele erra um passe voltando para Totti, na verdade. Um passe bem simples. E o Santa acaba dando lateral para o Sport. Então ali exemplifica um pouco o que foi a exibição hoje de João Pedro. Teve longe dos seus melhores dias. Teve até uma chance no começo do jogo ali que o Rodrigues faz uma jogada. Deixa a finalização para ele. Ele finaliza muito mal, fraco. Então, avaliação aí do Laranjinha para ele, do jogo mal. Muito bem, muito bem. Então, João Pedro, mal, Laranjinha também para ele, junto com Totti. Vamos agora falar dos pontas do time de Itamachule, Tiaguinho e Israel, que conforme a gente previu, Artuzito, ocupou ali a direita, né, fazendo essa dobra com Totti,
depois da boa apresentação, mas sobretudo do golaço, né, que marcou a vitória sobre o Retrô. Como você avalia aí Thiaguinho e Israel? Eu colocaria para Israel, jogou bem. Um cara que, assim, tá presente no campo inteiro, participa muito do jogo. É bem verdade que algumas jogadas no ataque ele erra na tomada de decisão, ele erra ali no último momento, mas eu acho que ele consegue sobrepor isso com a participação muito importante que ele tem na marcação, se doando em campo, sabe? Totti tem a sorte de não estar saindo da equipe porque Israel está sendo muito útil em outras posições. Mas por bola jogada, Israel vem jogando muito mais futebol do que Totti, né? Sexto jogo dele, né? Só um enquanto como lateral, né? Todos os outros variando entre volante e atacante. Exatamente, exatamente. Então, gostei da partida dele, por mais que tenha tido alguns erros, mas eu acho que ele foi muito importante para esse jogo do Santa. Então, jogou bem para Israel. Thiaguinho, eu vou colocar o razoável. Eu acho que Thiaguinho, o jogo do Santa passou muito por ele, mas ele errou bastante nas tomadas de decisão, tá? Algumas jogadas ali que ele não fez o que deveria ter sido feito, teve gol desperdiçado, teve lances ali que ele faz o cruzamento mal, né? Tem um cruzamento ali no primeiro tempo, por exemplo, que era uma chegada boa do Santa, ele erra completamente. Então, Thiaguinho tem disso, né? Ele é um cara que nunca se esconde do jogo, sempre participa muito, não à toa ele tem esses números de gols, é porque ele está sempre presente ali, a jogada passa muito por ele, mas às vezes ele acaba não conseguindo acertar, acaba sendo afobado, né? João Lucas até traz esse comentário aqui, concordo muito com ele. Então, eu vou colocar o razoável para ele, premiando ali o fato dele ter participado, por mais que não tão bem nas vezes que pegou na bola. Muito bem. E para a gente fechar os titulares do Santa, vamos analisar a participação de Vini Moura, que acabou substituído pelo autor do gol, né? Douglas Esquilo. Como foi Vini Moura? Foi sumido. Celso participou pouco do jogo. Eu acho que ele acabou sendo um pouco sacrificado também pelo posicionamento que ele esteve em campo. Eu vi muito torcedor do Santa e isso muito ligado, obviamente, ao resultado, né? Como o Santa venceu, eu disse, Matheus Melo não fez falta, o time funcionou melhor sem ele, que eu discordo. Eu acho que Vini Moura, por exemplo, funcionou hoje bem menos do que Matheus Melo nesse posicionamento contra o Náutico, por exemplo. Participou menos, pegou menos na bola. Mas às vezes que ele pegou na bola, eu achei ele lúcido, assim, não foi um jogador que não sabia o que fazer, sabe? Ajudou ali na marcação, tem até um cartão amarelo que ele leva de forma correta, assim, parando um contra-ataque. Eu vou colocar o razoável para ele, para Vini Moura, também dando um desconto do posicionamento que não contribuiu tanto para o jogo dele. Muito bem. Agora a gente vai analisar os substitutos, tá? Já destacamos aí que Vinícius Silva entrou ainda no intervalo ali, basicamente, né? No lugar de Rodrigues. E qual a análise que você faz do segundo tempo feito por Vinícius Silva? Eu achei uma exibição abaixo de Rodrigues. O Santa no segundo tempo teve mais problemas naquela lateral esquerda, né? Tem um lance, por exemplo, que ele perde de Barleta, depois tem uma falta, que é até uma falta perigosa ali na quina da área. Na quina da Tem, área, né? exatamente. Na cobertura. Tem umas chegadas de Coutinho, por exemplo, por aquele lado, depois que Coutinho entra. Então eu acho que o Santa ficou mais desguarnecido Vulnerável. ali. Vulnerável, perfeita a palavra é essa. Vulnerável depois que ele entra. Não sei se o suficiente para colocar um laranja. Vou colocar um laranja, tá? Eu não gostei da partida de Vinícius Silva hoje. Achei ele abaixo, Então jogou realmente. mal para Vinícius Silva. A segunda mexida aí de Tamachule foi justamente a entrada do autor do gol, né? Esquilo na vaga de Vini Moura. E aí, qual o seu conceito para Douglas Esquilo? Jogou bem, para mim. Não vai ser o muito bem, porque Esquilo, da mesma forma que ele acertou no lance do gol, teve umas duas jogadas de ataque ali que ele não conseguiu dar continuidade. Ele acabou não indo tão bem. A jogada de Totti é uma jogada dele, né? Aquela jogada que Totti finaliza, a bola vai para fora. Então foi uma boa participação dele também. Mas no geral, jogou bem. Esquilo é um jogador que estava precisando também, sabe, de um gol como esse. Ele é um cara que tinha uma certa Briga muito, expectativa né? quando ele
exatamente, quando ele veio, passa uma sensação de que ele é um cara ali que sabe jogar, até no jogo contra o 13, que os pontos do Santa foram todos muito mal, tirando o Thiaguinho que entrou no segundo tempo, mas ainda no primeiro tempo o Esquilo passou uma sensação de que, pô, tem algum futebol ali. E depois ele caiu muito e às vezes até de atitude, sabe? A partida contra o Decisão mesmo que eu vi no estádio, eu senti que ele estava muito desligado do jogo, sem se entregar tanto. Às vezes um gol importante como esse pode dar um ânimo ali para ele conseguir recuperar seu futebol. E aproveitar o comentário aqui sobre o Esquilo para mandar um abraço para Vitor Montes, torcedor do esporte, um grande participante lá do Clube 45, mas que sempre defendeu o Douglas Esquilo. Desde o jogo contra o 13, ele disse: Arthur, esse Douglas Esquilo tem qualidade, tem que ser titular. E eu discordava dele. Quando foi hoje, ele disse: Arthur, sempre avisei sobre o Douglas Esquilo, tá aí. Então fica a menção aí para Vitor Montes, um dos maiores fãs de Douglas Esquilo. Boa, então um abraço aí para nosso querido Vitor Montes. E aí a gente vai com Rafinha, que entrou na vaga de João Pedro. Celso, a avaliação de Rafinha vai ser muito pela importância da bola que ele conseguiu acertar, um cruzamento muito bom ali para Douglas Esquilo pro gol. Claramente Rafinha está fora de forma, tá? Você via que ele era um jogador, um ritmo abaixo fisicamente dos demais. Entrou no segundo tempo justamente por isso, porque não tem condições de jogar uma partida inteira. E poucos minutos antes do lance do gol, eu mandei em alguns grupos de torcedores do Santa dizendo: Rafinha é um a menos desse time do Santa. O cara dá aquele cruzamento, faz o gol. Então, pensa numa zicada boa. Mas a avaliação para ele, eu vou colocar o jogo bem por isso. Porque além dessa bola, a bola que Totti perde no final do jogo é um passe dele também. Aquele último exatamente. lance. Então mostra a qualidade que ele tem com a bola no pé. E ele, na jogada que a bola chega para Totti, ele faz uma parede interessante ali. Então ele tem 3 participações interessantes, por mais que nos outros lances ele parecia realmente estar em outra rotação. Recebia a bola muito lento, não conseguia dar segmento. Então, a sensação que eu tive foi essa: é um cara que vai ajudar, a equipe do Santos mostrou qualidade, mas que precisa realmente ganhar ritmo. Ele hoje me lembrou um pouco, e a torcida do Santa vai ficar com raiva de mim, mas me lembrou um pouco Felipe G2, quando jogou no Santa, que era um cara que a gente via qualidade, mas assim, não tinha nenhuma mobilidade, e uma hora isso pesou. Então, eu faço até esse comentário para dizer que Rafinha, para seguir ajudando, ele vai precisar melhorar essa parte física, porque a qualidade em si só com a bola no pé não é suficiente, mas hoje foi para o Santa conseguir esse resultado, então por isso eu coloco o jogo bem para ele. Muito bem, então, jogou bem para Rafinha. E por fim, para a gente fechar a análise dos atletas de Santa Cruz, vamos com Jonathan Ribeiro e Lordelo, que já entraram ali nos acréscimos, basicamente, Artuzito. Sem nota para eles, Celso. Não tem muito o que avaliar. avaliar. O jogo, né? Exatamente. Inclusive, Itamar, quando o Santa sai o gol, ele tinha chamado 2 atacantes. Eu acho que ele tinha chamado Everton Felipe e Jonathan Ribeiro, salvo engano, para entrar. Então, o Santa ia, assim, é um comentário que eu falei e vai casar já com a avaliação que eu vou fazer de Itamar, né? Já fazendo um comentário seguido aqui. O que eu critiquei de Itamar contra o Náutico, a gente não viu hoje. Itamar, em nenhum momento do jogo, ele abdicou da partida. Todo momento era o Santa buscando o jogo, mantendo sua estratégia. A estratégia estava funcionando, não tinha também por que mudar. Mesmo o esporte tendo aquelas chegadas de finalização na trave, etc., que levavam perigo, em nenhum momento ele pensou: não, vou recuar aqui para segurar o jogo, o empate, porque o empate, querendo ou não era um resultado ruim para o Santa. Né? Você somar um ponto ali contra um adversário complicado, que tem mais investimento. Mas a gente não viu isso. Itamar buscou o jogo e por isso, já casando com a avaliação dele, para mim, muito bem, tá? Para Itamar. Acertou na estratégia, acertou na escalação, acertou nas mudanças, acertou nas correções que ele teve que fazer durante a partida e foi premiado numa vitória que tem muito da participação dele. Itamar foi protagonista dessa vitória de hoje do Santa e merece essa avaliação positiva. Muito bem. Então, também com muito bem o professor Itamar Schulli, que, assim como Fred, o maestro, Artuzito, destacaram, né? Entendo que foi decisivo, tá? Para o resultado do jogo, para a fotografia que a gente viu em campo, né? Para o desenrolar, o desenho do jogo e para o resultado.
E agora, para a gente fechar, Arthuzito, e ir para o print do campeão Santa Cruz, quem foi o melhor em campo, camarada? Vou colocar essa avaliação para Matheus Vinícius. Gostei muito da partida dele. Tá? Inclusive, eu até esqueci de falar no meu comentário, mas assim, quando tem aquele lance no final do primeiro tempo, que foi um corte grande, né? Foi sangue com força ali, pelo que a gente viu na transmissão. Me deu um frio na barriga, que eu disse assim, não é possível que Fred agorou, porque Fred estava dizendo que queria ver Michel, né? Eu disse, não é possível que Michel vai aparecer nesse segundo tempo, porque eu já falei logo para todo mundo, disse, ó, se Michel entrar, acabou, viu? Tem jogo mais não, já era, pode começar a pensar aí na próxima partida. Eu acho até que a demora do Santa no intervalo talvez tenha sido para isso, para recuperar Matheus, porque ele fez pontos, etc, para se preparar ali e voltar melhor para o jogo. Aí é achômetro meu, tá? Não sei se exatamente é isso, mas me parece uma explicação. E ele realmente foi um cara muito importante na vitória de hoje. Não só no jogo de hoje, né? Ele é um cara que vem fazendo a zaga do Santa elevar o nível. Então fica aí essa valorização aí para ele com o prêmio de melhor em campo. Muito bem. Então, melhor em campo do Santa Cruz. Essa vitória que encerrou um tabu de 5 anos sem vencer nem Sport nem Náutico, tá? Foi Matheus Vinícius. Meu querido Márcio Souza, agora a gente vai para o outro lado do campo e vamos com o campinho do Sport. Agora a gente vai com o Fred e com o Cássio, distribuindo os conceitos, tá? E, eventualmente, eu faço algum complemento aqui. Fred, maestro, Kaique França, como vocês enxergaram aí a participação do goleiro rubro-negro? Começar com você, maestro. Veja, fez uma boa defesa no chute de Vini Moura no começo da partida. No gol de Esquilo, acho que assim, é um míssil de cabeça. Acho muito mais falha de marcação na bola aérea. E até a velocidade do cruzamento, não acho que caberia ele sair para ter socado a bola ali. Eu realmente acho que ele era defesa para cortar. Fechou o ângulo para Totti, e com a ajuda de Lucas Lima, naquela recuperação que Totti arranca sozinho para fazer o 2-0, ele sai ali, ele evita, ele força a Totti a tentar alguma coisa ali, acaba não saindo nada. E dá o tempo para o bote de Lucas Lima. Assim, é um razoável, mas se for para mudar a nota aqui, para negociar a mudança, é de razoável para bem, não seria na minha opinião, não seria de razoável para mal, não. Assim, ele passa, ele fez o que cabia ele, tipo, e no gol eu não acredito nada a Kaique. Fred. Não mais do que razoável, tá? Razoável. Também não acho que o gol caia na conta de Kaique, mas foi no meio da barra, tá? Assim, foi muito forte, foi a queima-roupa, mas foi no meio, exatamente no meio da barra. Então, para mim, não era uma bola absolutamente indefensável, sem chance de uma reação. Agora, não estou colocando nenhuma culpa nele. Foi uma cabeçada muito de perto, tá? E muito a queima-roupa. Mas foi no meio da barra. Tá? No meio da barra. Exatamente no meio. Acho que talvez precisamente entre as duas traves. Então, Razoável. Ele teve uma defesa boa no primeiro tempo, né? Na finalização. A primeira bola do jogo. Isso. Mas também não é nenhuma super defesa, não. Mas não foi também um milagre, não. Mas foi defesa. Bem nas bolas aéreas, foi bem nas bolas recuadas, tá? E fica como razoável. Tudo bem. Vamos agora com Antônio Carlos e Chico. A gente chegou a ponderar a possibilidade de Thierry voltar, né? Ou estrear, voltar mais uma vez. Mas não foi dessa vez, o Sport foi de Antônio Carlos e Chico. Fred, o que você achou aí da dupla de zaga do Sport, que do Sport, como você destacou, acabou ficando muito tempo, né, conduzindo a bola e, eventualmente, forçando construções de jogadas? Celso, essa armadilha que Itamar seguidas vezes arma contra o Sport
e seguidas vezes funciona, né? Quando não tem Thierry, basicamente funciona, ela nem sempre significa que a culpa é do zagueiro, tá? Para mim, a culpa é do treinador que não entende a perspectiva do jogo e não reorganiza a saída de bola do time. Ao invés de aceitar essa armadilha e deixando o seu zagueiro ir caminhando e se arrastando e atravessando todo o campo com a bola. Tá? Então, não necessariamente eu coloco essa conta para Antônio Carlos e para Chico. Acho que eles fizeram partidas de razoáveis para fracas, de toda forma. Tá? Eu achei Chico um pouco inseguro em alguns lances, mas também em outros conseguiram ter recuperações interessantes. No mano a mano conseguiram prevalecer. Tá? Existiram. O Santa Cruz chegou no mano a mano em alguns momentos. Tá? Então, eles conseguiram prevalecer. Não sei qual vai ser a visão de Cássio, mas eu ficaria entre razoável para Antônio Carlos e mal para Chico, ou mal para os dois. Eu acho que Chico distou para baixo. Eu colocaria a primeira opção. Então, amarelinho para Antônio Carlos e laranja. Chico tem o primeiro lance do Santa, por exemplo, é uma falha grave de Chico. Assim, ele erra ali. Essa finalização que eu falei, né? Isso, perfeito. Agora vamos com os laterais. Matheus Alexandre e Dalbert. Matheus foi o pior do Sport. A gente até falou assim, até no grupo eu falo, o jogador forte do Sport pode ser forte. Eu concordo que é forte, mas foi mal. Foi mal no primeiro tempo. As jogadas do Santa Cruz no primeiro tempo foram em cima dele e ele erra feio na marcação do gol do Santa. Então, assim, acaba... Detalhe, ele roubou bola, participou do jogo, realmente é forte, o cara veloz, assim, pro lateral, tem um perfil físico até diferente para um lateral, mas o espaço que o Santa Cruz conseguiu fazer suas melhores jogadas foi no setor dele, seja por falta de cobertura ou não, e no gol foi uma desatenção dele. Então, para mim, Matheus Alexandre fica vermelho, né? Muito mal, então, Matheus Alexandre para o Maestro. E você, Fred? Ele foi muito mal 2 vezes no jogo. Tá? Talvez, se o jogo tivesse sido 0-0 e ele não tivesse sido o maior responsável pelo gol de Esquilo, talvez ainda assim a avaliação dele fosse muito mal. Tá? Ele leva um corte naquela bola anterior que a gente falou, que Esquilo entra pela esquerda e acaba ajeitando a bola para finalização de Totti. Ele leva um javai, assim, um corte horroroso. Tá? Achei ele muito, muito sofrível na marcação. Tá? Deu espaços. Em parte, o esquema gera isso, eu já expliquei aqui, desde o começo da live eu estou batendo nessa tecla. O Sport adianta 8. O campo do Santa Cruz fica super povoado, com 8 jogadores do Sport e 10 marcadores do Santa, e os zagueiros do Sport com a bola. Isso é uma armadilha, repito 100 vezes, mas o Sport cai. Isso faz com que tanto Dalbert quanto Matheus Alexandre, mas aconteceu muito mais com o Matheus, acabe precisando receber a bola pela primeira vez, já perto do meio de campo, pouco depois do meio de campo, com marcação muito em cima. Tá? Qualquer erro, a bola vai nas costas. O Santa Cruz explorou isso muito bem. Tá? E os jogadores, o treinador do Sport foram passivos diante dessa questão. Então, para mim, é muito mal 2 vezes para Matheus Alexandre, tá? E mal para Dalbert. Tá? Concorda, não comprometeu, mas jogou muito mal. Né? Jogou mal. Eu acho que Dalbert foi mal também. Então, pronto. Estamos até agora, tá batendo, viu? Isso talvez tenha atrapalhado aí o Sport. Brincadeira. Vamos lá. Seguindo em frente agora, a gente vai falar do meio de campo do Sport, né? Que tem também uma leitura específica para esse desenho que Fred destacou. Então vamos com Zé Lucas, Fabrício Domingues e Tite Ortiz
Zé Lucas, lembrando, o único volante que o Sport tem aí à disposição para essa função, que é um menino de 16 anos, tá? E encarou aí um clássico com um nível de tensão que um clássico das multidões sempre tem, né? Jogando fora de casa. E aí eu queria que vocês começassem a análise do meio campo do Sport com o Zé Lucas, mas fiquem à vontade. Melhor em campo do Sport, assim, com bastante folga. Foi regular o jogo inteiro. Assim, não teve em nenhum momento assim, pô, o menino tá sentindo agora, ele acalmou, começou a melhorar. Não houve esse momento. Assim, ele começou o jogo, no momento que começou o jogo, até a saída dele, que é segundos antes de sair o gol do Santa Cruz, Zé Lucas estava assim, apanhou, bateu, acertou passe, fez cobertura, recomposição, deslocamento para ele o tempo todo sendo a opção de passe, ou seja, quando o Santa ia marcar, ele aparecia assim, ó, se um cara do Sport olhasse para o lado, provavelmente Zé Lucas estava aparecendo ali como opção de passe para desafogar. Assim, veja, foi o primeiro clássico dele, como o Celso falou, 16 anos, e fisicamente ele vai precisar crescer naturalmente, né? Tipo, se ele for um volante de 22 anos também que ele tem, para o futebol de altíssimo nível, talvez seria algo assim, ele teria que superar a média, mas ele é um adolescente, ou seja, ele está maturando fisicamente, ele não é nem a questão parte técnica, mental, tudo isso, mas na questão física também. Denis Medeiros até falou, ele não tem carteira de motorista. Na verdade, ele vai demorar muito para ter carteira de motorista ainda. Só em 2027. Assim, carteira de motorista é algo que realmente ele vai ter que ter um pouco de paciência. A gente está falando de um cara de 16 anos de idade. Então, na hora que você coloca isso tudo e num clássico, no clássico, independente da parte técnica, mas maior rivalidade na casa do adversário, assim, a personalidade que ele jogou, assim, a gente já tinha avaliado, o Zé Lucas jogou bem, antes do Central, qual foi o jogo? Foi contra foi um daqueles do Sub-20, né, que a gente falou, será que foi o Decisão? Ou foi bem no Decisão? Aí depois, foi bem lá em Caruaru contra o Central, e tá crescendo e tal, aí vai vir agora alguns jogos mais que testam mais, mas ao mesmo tempo a gente colocava ressalva assim, que se não fosse bem, não é isso que vai definir a carreira dele. Por exemplo, Pedro Lima vinha bem, e não teve uma boa atuação contra o Fortaleza naquela semifinal da Copa do Nordeste. Mas é óbvio que não foi aquilo que determinou a carreira dele. E quem comprou não achou. Quem comprou pagou 60 milhões. E pagou depois. Não tinha, assim, então, naquele momento, o cara tem um jogo mais difícil e não ir bem, pode acontecer, como inclusive, estou falando Fortaleza, é o próximo jogo, né? Zé Lucas está suspenso pernambucano, mas pode ser o volante do Sport contra o Fortaleza. Estou dando esse exemplo, pode ser terça-feira, pode ser esse jogo. E se não for bem, não é o que vai determinar a carreira dele. Assim como não foi de Pedro Lima na semifinal da Copa do Nordeste, mas poderia ter esse peso. E nesse primeiro grande teste, assim, de pressão, o Fortaleza era um teste de pressão, mas sobretudo um teste técnico. Eu acho que a questão de teste de pressão em relação a clube era maior hoje do que é maior contra o Fortaleza. Pela rivalidade, a rivalidade do Sport com o Santa é maior do que a rivalidade com o Fortaleza, isso é óbvio. Então, eu acho que ele passou muito bem. Assim, para o bem do Sport, assim, se ele não for um fora de série absurdo, o Sport precisa de outros volantes para a primeira divisão. É óbvio que então aqui vai ser o volante da primeira divisão? Talvez não. Mas mas esse desempenho inicial é para você projetar a possibilidade de que ele poderá ser uma opção na Série A, talvez. Assim, realmente para a idade que ele tem, jogar com a personalidade que ele teve hoje. Repito, se você pegar um número bem frio depois e de repente não vai saber, cara, mas o Santa ganhou aquele jogo, tá também. Veja, até ali, o que cabia a Zé Lucas fazer, eu não consigo dizer, ele estava mal nisso. Ele estava bem tudo que cabia a ele. Marcação, muito bem, então, distribuição de passe, posicionamento, força física o tempo todo, porque na hora ele naturalmente cansou, mas quando ele cansou, não era de esgotamento, não, tá? Tipo, já o último ataque do Santa, ele não acompanhou nada disso, pelo contrário, o último ataque do Santa, ele inclusive tinha acompanhado. Mas aí que é justamente quando a reportagem fala, Pepa estava mais preocupado com a coxa de Zé Lucas do que Zé Lucas. Pepa pensa, Zé Lucas, a coxa aí tá sentindo? A Sabrina fala que não foi Zé Lucas dizer para Pepa, eu tô com a dor na coxa dela, o treinador falando, a coxa tá doendo. Aí ele diz, tá não. E continuou mais alguns minutos até ser substituído. Então, é muito curioso a gente até antes de começar no off,
no off daqui, né, do bastidor dessa gravação, eu perguntei para Fred e disse a categoria. No blog eu coloquei que Zé Lucas fez uma boa partida. Mas, mesmo o Sport tendo perdido esse jogo, eu vou deixar meu voto como ele fez o voto principal, tá? Assim, para o jogador, acho que. Muito bem. Para mim, eu acho que ele foi muito bem no jogo. Fred, Zé Lucas, como o Maestro destacou, ele ainda vai crescer muito, né? Pedro Lima, quando ele apareceu, eu lembro que o meu espanto foi de descobrir que aquele cara que estava jogando tinha 17 anos. Eu tinha dificuldade de entender que aquele cara tinha 17 anos. Não só pela performance técnica, mas pelo porte físico, que Pedro Lima já tinha desde aquele momento. Já era um jogador forte, já era um jogador parrudo, né? E que vai crescer muito ainda, a gente sabe. Mas Lucas, ele chama a atenção porque ele parece um menino. Você vê ali na cabeça de área um menino, você faz, pô, tem um menino aqui na cabeça de área do esporte. E quando começa a jogar, né, você continua vendo, tem um menino ali no meio de os profissionais. Tem um menino, vocês estão vendo que tem um menino? Mas, apesar disso, é um menino que soube bater, soube apanhar, soube negociar cartão e soube dosar, né, o vigor físico suficientemente bem para levar a partida sem comprometer nenhum momento até o jogo estar bem adiantado, o cronômetro está bem adiantado. Eu também concordo com o Maestro que é o melhor em campo e que a atuação dele é muito boa, mas eu queria ouvir a sua análise aí também sobre Zé Lucas. Vamos lá, Celso. Que é o melhor em campo, não precisa nem ter dúvida, e Márcio já pode colocar, né, esse melhor em campo nele. Sobre ter sido uma atuação excelente ou boa, tá? Eu acho que tem duas formas de ver isso, tá? E eu não consigo tirar o contexto. E eu acho que é injusto tirar o contexto. Porque a vida é contexto. Tudo que a gente faz na nossa vida tem contexto. A vitória de Santa Cruz, a gente considera que ele jogou melhor do que o Sport por conta do contexto. Por conta do contexto. Porque o Santa fez o jogo dentro da sua realidade e o jogo se encaixou dentro do que o Santa queria. Isso é contexto. E o menino tem 16 anos. E a gente falou no pré-jogo o quanto um garoto de 16 anos vai ser provado não apenas técnica e emocionalmente. Ele vai ser provado fisicamente, na explosão, nas pancadas que vai levar. A turma vai entrar duro nele, vai fazer falta, vai ter tranco, vai ter provocação, vai ter todo um conjunto técnico, físico e emocional. E o garoto passou por todo esse teste. Todo esse teste. Apanhou e bateu, velho. E soube bater quando precisa. Entrou duro, fez falta. Soube bater. Soube apanhar e soube bater. De novo, repetiu aquela característica de onde existe a ação do Santa Cruz, existe Zé Lucas. Ainda conseguiu uma escapada que Barleta deveria ter acionado ele. Exato. E Barleta se prendeu a bola e acabou não fazendo nada. Tá? Então, a atuação de Zé Lucas, dentro de todo o contexto, ela merece o muito bem. Agora, se a gente tirar o contexto e considerar que não era Zé Lucas, era... sei lá, qualquer um desses estrangeiros desses estrangeiros que o Sport está especulando, certo? Qualquer um desses estrangeiros. Rivera, Bakayoko, qualquer um que aqui chegar. A gente ia dizer o seguinte: foi muito firme na marcação, teve uma entrega muito boa, porém não participou em nada da criação das jogadas. O Sport precisava de um volante para descer ali e tirar a responsabilidade dos zagueiros, tá? E ele não foi esse jogador. Detalhe, não deixaram ele ser esse jogador também. Exato, estavam dobrando às vezes a marcação na saída de bola em cima dele. Não só o Santa Cruz, mas o Sport também não deixou.
Você não via Lucas Lima, Titi Ortiz acionando ele. Vou dar um exemplo aqui do jogador odiado por quase todos ano passado. Felipe tocava na bola e recebia muito mais a bola de Titi Ortiz, dos volantes, dos laterais, de Lucas Lima, do que Zé Lucas. Uhum. De certa forma, Zé Lucas ficou um pouco isolado e muito marcado de costas, inclusive, tá? Isso. Quando o Sport tinha a criação da jogada. Então, ele não é sem nenhuma contextualização da idade, da fogueira que ele entrou, de jogar em um time que todo mundo ao redor dele jogou mal, tá? Exato. Ele só faltaria isso, mas a minha avaliação é de muito bem, tá? Porque eu não vou excluir todo esse contexto. Fabrício Domingues, como vocês avaliam a participação? Me chamou a atenção, Cássio. E aí até positivamente, o que eu vou falar aqui. É de razoável para mim. Começou razoável, mas quando ele sai já estava mal. Ele não estava mal o tempo todo. A atuação dele foi ruim. Sabe o que é que me chamou a atenção? Ele ser substituído. Porque existe uma certa proteção até, não é nem uma certa proteção, há um cuidado muito grande em qualquer as partidas, quando Fabrício Domingues faz uma partida ruim e eu aponto aqui, o chat costuma sempre Ele estava muito encaixado, né, Fred? Estava muito feliz ano passado. Teve um momento assim em que ele jogava mal e acabava acertando o gol, né? Eu acho que sim. Tava com essa aura em torno dele. Mas, né? Se você voltar à fita, vocês vão ver que no time de Pepa, ele não era o mesmo jogador do time de Sosso. No time de Sosso, ele voava, sabe? Ele tinha um esquema muito feito para ele. E eu acho que ele tá um pouco desencaixado desde o ano passado, tá? E a substituição me chamou a atenção. Porque mostrou que Pepa não vai estar tão preso a ele assim. Certo? E por conta disso, tá? Eu começo a ver, por exemplo, um lugar para Têcio brigar por posição. Tá? É Hoje mostrou que ele é um jogador substituível. E é melhor que seja assim, porque ele pode contribuir muito para o esporte. Tá? Pode contribuir muito para o esporte. Aí algumas pessoas vão dizer, tu não gosta de Fabrício. Não, eu gosto de Fabrício. Eu teria comprado ele como o esporte comprou. Eu gosto de Fabrício. Eu só não gosto da condição de Fabrício de intocável. Certo? Agora, uma partida ruim dele, laranja. Mal, então, Fabrício Domingues. Concorda, maestro? Concordo, tinha dito mal. Já tinha dito, Verdade. Titi Ortiz. Eu acho que foi no mesmo nível, tá? Se não tem a falta, bem cobrada, inclusive, e uma boa defesa ao Kennedy ali, ele teria ficado bem apagado. Porque o Ortiz chegou no começo do jogo, em algum momento ali, tentar emular o primeiro jogador do meio campo, ali na linha dos volantes, para a armação do jogo, mas durou muito pouco, não funcionou. Quem acabou fazendo isso, e a gente vai ser vai ser uma avaliação curiosa daqui a pouco, porque ele se eu falei que Zé Lucas ele foi regular o jogo inteiro, Lucas Lima não foi regular, mas Lucas Lima, por exemplo, ele jogou em vários setores do campo. Ortiz, que começa ali, logo depois sai, Lucas Lima começa a pegar a bola lá atrás. E Ortiz ficou meio sem lugar no time, tá? Assim, pelo menos eu prefiro até que vocês falem também para ver se vocês viram diferente, porque eu achei que, como ele não funcionou no começo do jogo, o reposicionamento dele acabou não funcionando muito bem. Aí, se não tem aquela cobrança de falta, para lembrar de algum lance de Ortiz assim, não ia ser muito fácil não, velho, no primeiro tempo. Muito bem. Eu concordo com o maestro. Acho que Ortiz também foi mal, Fred. Não, muito mal, muito apagado, tá? E aqui, Celso, eu pondero a escalação, tá? Eu falei isso quando o Cauê, corretamente, inclusive, né, comprovou que estava correto, desenhou
que ele imaginava Tite Ortiz titular, Lucas Lima caindo pela direita, tá? A forma com que o Sport jogou com o Pepa no passado. E Cauê fez a ponderação correta. Agora, o Sport esse ano não tinha jogado assim ainda. E eu acho que deveria ter repetido o que deu certo contra o Jaguar. Tá? O Sport teve 35 minutos de alta intensidade contra o Jaguar e meio que voltou algumas casas. Transformou esse jogo em um novo primeiro jogo da temporada. Certo? Eu achei que o Tite Ortiz fez uma partida apagadíssima. Apagadíssima. Tá? Muito mal, Fred? Muito mal. Muito mal porque você não pode jogar um jogo desse peso da forma que ele jogou. Muito mal. É isso que eu tô falando. Assim, se não tem aquela cobrança de falta para lembrar de alguma coisa mal, de Ortiz, ia ser bem difícil. Muito mal. Muito mal. Muito mal. Então a gente fecha aí o meio-campo do Sport. Fecha mais ou menos, né? Porque, como o Ash falou, muita gente acabou tentando encontrar uma solução para o ônibus que Itamar botou ali, né, na zona central, né? E inclusive o próprio Lucas Lima. Mas, de toda forma, vamos falar deles agora. Vamos falar de Lucas Lima e de Barleta. Fred, como você analisa aí a performance geral de Lucas Lima, que variou tanto aí ao longo da partida, de função, inclusive? Celso jogou mal. Tentou mais que os outros. Tá? É o jogador mais participativo, mas nenhum encaixe, nenhuma assistência, nenhuma grande jogada. Tá? Foi um cara que esforçado em campo. Tá? Mas ele é a maior referência do time. E repito, assim algumas coisas têm que pesar. O Sport não perdeu por 1-0 pro Santos. Tá? Então, assim, algumas coisas têm que pesar. Se você não prevalece, se você não se impõe, se você não tem uma postura de intensidade, de criatividade num jogo como esse, você é responsável por isso. Não dá para dizer, se esforçou, tentou, buscou, mas não. Jogou mal. Não acho que ele foi horrível, porque Tite Ortiz não jogou o jogo. Mas Lucas Lima jogou mal. Não deu. E Barleta? Perdão, mas eu achei que você estava concordando. Foi o Lucas Lima ainda. Eu acho que eu só ponderaria que é de mal para razoável. Eu tô vendo que o chat tá. Mas aquela coisa, às vezes, quando pessoas ficam coléricas e tal. Mas assim, eu acho que a cobrança, como o Fred falou, o contexto a favor dele é mais favorável. Desculpa, mais desfavorável do que o de Zé Lucas era favorável. De Lucas Lima, ele tem a obrigação de ser realmente o protagonista. Mas eu acho que ele tentou ser esse protagonista. Acho que isso não funcionou como time, porque realmente ele não foi o jogador ali, se enterrou naquela posição. Não, o cara, hora estava na primeira linha, hora estava pela ponta esquerda, hora estava na direita, hora estava pelo meio, presente na bola parada. Assim, foi um cara participativo, mas que tecnicamente não viveu a sua melhor partida. Aí por isso que realmente eu tô pro mal, mas eu tô pro mal, eu tô pela avaliação de mal. Pro mal é ótimo. Mas se fosse hoje, mas se fosse para alguma mudança, eu tenho que instalar aqui o dedo para ver se ela para daqui. Se fosse para fazer alguma mudança, seria mais para razoável do que para muito mal. A gente sempre coloca isso, para o cara qual a escala do mal? É de mal um pouco mais para cá do que para cá. Boa. Então, mal para Lucas Lima e Barleta. Para mim, o jogador mais difícil de analisar do jogo. De todo o esporte, esse é o jogador mais difícil de analisar. Eu acho que no fim das contas acaba sendo razoável, Fred. Vai acabar sendo isso, porque veja só, ele jogou muito mal, mas muito mal mesmo. Tá? Ele foi, coletivamente, um dos piores jogadores do esporte. Tá? Ele foi, assim, para mim, Matheus Alexandre e Barleta foram os jogadores mais nocivos à coletividade do esporte na partida. Não deu sequência a jogada nenhuma. Perdeu muita bola, cheio de frescurinha, de calcanharzinho, sabe? De corta-luz.
Jogou No primeiro tempo muito tentou mal. 2 vezes seguidas. É. Seguidas. Muito mal mesmo. Muito mal mesmo. Agora, em 2 jogadas, meteu 2 bolas no travessão. E é o único que chegou perto de. Chegou para fazer Exatamente. isso. Por isso que eu tô dizendo, no fim das contas vai acabar sendo razoável. É muito difícil analisar ele, mas muito difícil mesmo. Tá? Muito difícil mesmo. Eu fico muito na dúvida do que se coloca para ele. Tá? Nem tudo é nota, pô. Nem tudo é nota, exatamente. É a avaliação, justamente. A nota, eu acho que a é. nota é razoável por isso, mas acho que vale a explicação. A explicação jogou mal, porém, as melhores oportunidades pela qualidade técnica dele, porque foram 2 jogadas parecidas. Pegou, limpou a bola, passa, bate de esquerda e acerta. Curiosamente, jogadas parecidíssimas, para ser mais preciso. Teve uma outra grande jogada que ele recebe uma falta na ponta da área, assim, que era uma boa escapada. Ele teve alguns lampejos, mas a parte negativa dele pesa bastante. Pesa bastante. É o toque, é o calcanharzinho. Isso, 0-0 com 10 minutos, pô, é o drible que não funcionou, é fominha, como já tinha sido no jogo lá de Caruaru. Assim, mas se o Sport ficou perto do gol, mesmo com tudo isso, mas se o Sport ficou perto do gol, isso aconteceu nos 2 chutes que ele deu de fora da área. Muito bem. Então, Barleta, não cravamos, né? Razoável. Razoável. Mas razoável. Que a palavra ecoe, porque ele jogou mal demais. Demais. Gonçalo Paciência. Razoável. Mal. Eu acho Teve que eu tô uma tarde Zé Roberto. Estava muito interessado em cair. Coisa que não tinha acontecido em nenhum dos outros jogos que ele participou. Curiosamente. Dessa vez foram 2 lances assim, onde a primeira coisa... Tocada do jogo, meu irmão. Jogo contato, mas assim foi caindo. Lutou, batalhou pela bola. Conseguiu uma boa falta Conseguiu uma boa falta. Mas acho que isso é muito pouco. A gente falou tanto aqui para ponderar se foi mal ou razoável para Barleta. Conseguiu uma falta, para mim, não faz com que ele deixe de ser uma atuação fraca, não. Eu concordo com o Cássio. Eu acho que ele foi mal, né? Eu acho que ele demorou para... ele tem, inclusive, a questão do sarrafo, né? De sarrafo você acaba esperando um pouco mais, né? Não acho que ele é o culpado pela derrota do Sport, ele não perdeu nenhum gol claro, nem nada do tipo, né? Só que eu acho também que tomou algumas decisões um pouco precipitadas em relação a essa parte de decidir por cavar faltas. Entendo que faz parte da função, que é uma ferramenta também para um jogador da posição dele, das características dele, mas acho que ele não foi bem nesse fundamento. Acho que foi mal também. Paciência. E agora a gente vai com os substitutos, tá? Sport, jogadores que entraram ao longo da partida, inclusive no intervalo, né? O Sport volta com Gustavo Maia na vaga de Ortiz e Johan na vaga de Fabrício Domingues, né? Ou tanto faz, né? No caso. Celso, para mim, Johan tentou participar, sobretudo ali nos primeiros minutos, depois afundou junto com o time. Para mim, Johan foi mal, tá? E Gustavo Maia, para mim, foi muito mal, tá? Muito mal. Não fez absolutamente igual daria a que muito mal para os dois. Eu acho que os dois entraram não conseguiram contribuir com nada. Eu não consigo ver a diferença dos dois. Porque eu acho que Johan tentou e Gustavo Maia basicamente não tocou na bola. No caso, a gente só está debatendo Johan aqui. E Gustavo Maia leva um drible no gol do Santa Cruz, que mesmo ele sendo atacante, não pode levar um drible daquele, já que ele é um ponta que volta para marcar, tá? Ele e Matheus Alexandre são diretamente responsáveis pelo gol, que inclusive na defesa dão mais esporro nele, inclusive. Certo? Então, Celso, você define aí Gustavo Maia. Para mim, muito define mal. Johan, né? Gustavo Maia muito mal. Também. E Johan muito mal, então, também para Celso. Também achei ele muito mal. Então Fabrício não seria muito mal junto com eles, não, também? Eu acho também. Eu não vi Fabrício jogando nada mais do que essa turma aí. Eu também acho. Fabrício Domingues, para mim, também é muito mal. Então, eu acho que Johan foi o mesmo nível dele. Então, eu mudo meu voto aí para muito mal para Fabrício Domingues. Para mim tá mais condizente, inclusive, com o que eu vi. Todo mundo aí no mesmo nível, um nível muito baixo.
Impressionante como o Zé Lucas conseguiu manter essa performance aí, mesmo com cercado de jogadores tão mal, numa tarde tão pouco inspirada. E aí a gente vai com o Coutinho, que entrou ali meados do segundo tempo numa vaga de paciência. Razoável. Concordo. Razoável. E já ali mais na reta final, vimos as entradas de Cariús no lugar de Dalbert e a Ju no lugar de Zé Lucas. Sem nota. Sem nota para Cariús. Então, regular. Entrou na hora que saiu o gol, mas não tem culpa não. Ali é uma situação... Eles não têm culpa. Eles não têm culpa. Mas faltou Cariús, faltou um lateral esquerdo no lateral que ia ser cobrado. Então, faltou ali. segurar de São Se a bola estava ali, não era para trocar ali, pô. Não era para trocar ali. Faltou não trocar ali. Exatamente. Mas a culpa não é do jogador que entrou. Tá? Então chegou a hora de falar justamente do responsável por essa escolha, que é Pepa, né? Temos falado bastante aqui sobre como Pepa não conseguiu sair da armadilha, caiu na armadilha de Itamar e não encontrou uma saída e morreu abraçado dentro dessa armadilha. Qual a nota, qual o conceito para Pepa, Fred? Celso, a escalação para mim não foi a ideal. Tá? A escalação não foi o que vinha sendo trabalhado. Mas como é o quarto jogo da temporada, eu ainda não sei os critérios que estão sendo utilizados para as escalações. Eu não sei os critérios que estão sendo utilizados. Eu não sei se ainda é o rodízio, se trabalhou para isso, se ele colocou Dalbert para que Cariús seja titular contra o Fortaleza. Eu não sei exatamente tudo o que está se passando na cabeça de Pepa na escalação. Então eu vou relevar o que eu considerei uma escalação que não era ideal. Agora, dentro do jogo, para mim, a primeira sinalização de mudança, mais do que colocar Johan no lugar de Fabrício Domingues, era colocar em campo Gustavo Maia no lugar de Tite Ortiz, tá? Para jogar com Barleta de um lado, Gustavo Maia do outro. Como vinha funcionando, pô. Isso. E se Barleta não tivesse bem, a segunda substituição era Lobato no lugar de Barleta. Porque é o que eu estou dizendo. Existiram 3 jogos. Por que o que funcionou em 3 jogos não foi aplicado? Repito, não vou desconsiderar. Eu juro que eu não estou colocando nenhum peso na avaliação dele para a escalação. Mas a primeira substituição era tira Tite Ortiz, coloca Gustavo Maia, que foi bem nos outros jogos, coloca Barleta na direita, Gustavo Maia na esquerda, Lucas Lima no centro. Jogou 15 minutos, 20 minutos, não está dando certo. Barleta continua mal, tira Barleta e coloca Lobato, que foi muito bem nos jogos. Tá? Fabrício Domingues está mal? Tira Fabrício Domingues, coloca Johan. Ok, tá? Então, para mim, Pepa, pela condução das substituições e por cair feito um patinho, tá? Nessa armadilha repetida. Ele não estava ano passado foi Sosso, tá? Mas comissão técnica e nada é a mesma coisa, o que parece, né? Comissão técnica fixa lá do Sport. Não tem ninguém para lembrar o jogo, para mostrar como é que o Santa Cruz joga, como é que o treinador entra nos clássicos, porque o Sport mordeu a isca. E aí, muito mal para Pepa. Muito bem, então muito mal para Pepa. Corroboro. E a gente fecha o campinho do Sport. Galera, a gente tinha prometido que quando a gente finalizasse aqui, a gente ia pro tema do patrocínio do esporte, né? Vamos tratar essa questão também. Mas antes de a gente falar disso, enquanto a gente estava gravando, e aí Celso, eu volto... Só um segundo, Celso. Tem uma série de superchats, tá? Que era bom a gente fazer pelo menos uma então vamos lá com os superchats, perfeito. Vamos com os superchats, então. Pode ir trazendo aí para a tela. Esses aí a gente guarda para depois. Os 2 de Igor a gente guarda para o próximo assunto. Igor, esse vale, voltou o drama da camisa amarela em vários sentidos, isso aí, inclusive. Mas exatamente. dá para ter uma segunda
uma segunda opção aí. Né? Camisa branca aí. Arthur Henrique, a bola entrou muito. Olhem a imagem da câmera dentro do gol e observem o calcanhar do goleiro e onde a bola tá. Sem choro com a arbitragem a partir de agora. Falando aí, imagina. Pô, não achei não, Arthur. Eu não acho também que entrou. A do decisão, para mim, é bem claro que entrou. Mas... Eu acho que contra o decisão é bem claro que entrou, mas hoje não. Mas de toda forma, não acho que é um lance comparável à polêmica do gol do Náutico contra o Santa. São lances diferentes, naturalmente. Um é direto, entrou ou não entrou, o outro é interpretativo, bateu ou não bateu na mão, bateu aqui ou bateu aqui, enfim. Mas são dois lances de VAR. O do Náutico, de Santa e Náutico, para mim, teria corrigido. E nesse, com as imagens à disposição, acho que teria só confirmado que não entrou. Assim, não, eu sei que tem a paralaxe, né? Que você olha assim, o ângulo pode. E pode mesmo. Você pode ter uma falsa impressão do que está vendo. Mas eu acho que faltava um pouquinho ainda para ficar realmente discutível, sabe? Assim, não é que a bola estava por um trecho. Eu acho que parte da bola deve ter cruzado a linha, mas pela câmera eu acho que tá bem considerável que não estava um triz da bola para faltar, não. Faltava um pouquinho mais ainda. Eu ia só dizer que eu acho que esse lance, talvez até com VAR, ia ser difícil, viu? Porque é muito. Esses lances da bola entrando. Não, mas assim, tem uma câmera na linha. Não ia ser a câmera que a gente viu na transmissão, não. Ia ter uma câmera. Vai. Teria uma câmera na linha, Arthur. Aí, sim. Não, sim, detalhe, só para dizer, se for o que você falou. Se fosse o VAR, fosse só as câmeras que a Globo tem à disposição, seria difícil. E aí manteria o que o campo disse. Sim. Seria difícil. E isso é até bom que Arthur trouxe, porque a gente de vez em quando fala o VAR Lite. O VAR Lite é basicamente isso, são menos ângulos. Então o VAR Lite tem custo menor, ou seja, você consegue ver impedimentos escabrosos e tal, mas para algumas coisas o VAR Lite não adianta. Com menos câmeras, hoje talvez seria o caso. Mas o VAR, se fosse o VAR, da forma como a gente conhece, teria uma câmera na linha da Barra do Santos e uma câmera na linha da Barra do Sport. Porque esses lances, como o Maestro falou, a paralaxe ali afeta muito. Eu fiquei com a sensação de que ela não cruzou toda a linha, né? Mas não consigo cravar o que de fato aconteceu, porque os ângulos também não ajudam. A gente lembra muito daquele gol, acho que foi do Japão na Copa, que todo mundo tinha convicção que a bola tinha saído. Aquele ali. E depois veio uma tecnologia assim que é o maior exemplo possível para dizer, tá vendo, isso aqui pode acontecer. Assim, espere que isso aqui... Então, assim, pode dizer, espere que isso aqui pode acontecer, mas, repito, no clássico, no lance do clássico das multidões, para mim não chegou a ser tão discutível, tá? Assim, eu não acho que a bola ficou passando, na dúvida, não. Mas, enfim, mas o lance de Japão e Espanha, né? Realmente o maior exemplo que já apareceu de paralaxe. Você tá olhando o ângulo, quando vai ver na linha mesmo, ela tinha... Eu considero que não tem como, nos ângulos que apareceram, a gente afirmar se a bola entrou ou não. Eu acho que a sensação que eu tive é que a bola não entra. É o que todo mundo tá fazendo, né, Fred? Todo mundo tá achando. Sim, mas eu posso falar ou sou obrigado a cravar? Não, é porque parecia como todo mundo tinha cravado e eu acho. Acho que todo mundo acha isso. Não, Cássio, veja só. Eu não sei por que você se incomoda com dizer que eu acho. Eu não tô dizendo, vocês não acharem, eu acho. Pronto, mas acho que todo mundo acha isso. Como é que eu devo falar? Então como é que eu devo falar? Você fala por mim, então. Como é que eu devo falar? Pronto, vou falar por vocês. Eu acho que não dá para concluir a conclusão, não. Acho que é por aí mesmo. E o que eu falei de diferente? Eu acho, mas enfim, pode seguir o jogo, Fred. Só tava não, não vou seguir não, porque... não vou seguir não. Eu não vou seguir porque, assim... Eu quero entender porque eu não tenho o direito de falar do jeito que tem, claro que você tem, porra. Claro que você tem o direito. Você se incomoda demais com isso. Não, é porque pareceu um pouquinho, tipo, a gente falou isso, ó, pelos ângulos, pô, todo mundo sabe pelos ângulos, é isso aí. Ok, mas, então, você falou por mim, tá falado, tá assinado. Eu corroborei na de Peppa e Fred corroborou agora. Vamos lá. Então, galera, a gente vai seguir aqui com mais leituras de Superchat. Traz mais aí, Márcio, por favor. Renan Fernandes dizendo o que... Cadê? O que um volante mudaria de fato para o esporte? O que o volante profissional mudaria de fato para o esporte? Melhorar a saída de bola. Ter mais... o que não foi feito, né? Repito, não sei se foi culpa de Zé Lucas ou se o time, o treinador, optou por isolá-lo da saída de bola. Porque enquanto volante de marcação, para mim, Zé Lucas deu conta como qualquer profissional daria. Agora,
faltou a participação de construção de jogada, distribuição, vinha aqui, ó, olha para um lado, toca ali, tá desafogado o time, inverte a bola, tá? Faltou uma peça, até para que não fosse tão necessário Lucas Lima recuar, descer, tá? Então, para mim, a falta que o volante fez foi na criação da jogada. E é o segundo volante que, do jeito que da forma como o Fred falou, é o segundo volante mesmo, porque Zé Lucas, a gente colocou, tá muito bem, tá até o verdinho limão ali, esse neon limão, dizendo que ele foi muito bem. Mas na saída de jogo, quem era o segundo volante de função? Quem era o segundo volante? Em tese, Fabrício Domingues, que simplesmente não faz aquela posição. Aí quem é que fez aquela posição? A gente acabou de falar. Ortiz começou o jogo, Lucas Lima foi recuado para fazer o jogo, ou seja, não havia um cara que realmente tenha esse perfil. E outra, isso só para a figura do segundo volante, mas o próprio primeiro volante, a gente está colocando tudo Zé Lucas, mas poderia ter um outro jogador também, não é porque o cara foi bem, para a sorte do Sport ele foi bem, mas isso não diminui o fato de que o Sport fez um clássico sem ter contratado um volante, tá? Isso aconteceu. O primeiro volante da base de 16 anos jogou bem, mas para fim de análise, o Sport jogou um clássico sem ter um primeiro volante. Um segundo que não fica como segundo volante e um primeiro volante que tem 16 anos. Foi assim que o Sport foi para o clássico. Michel Xavier manda mensagem aqui dizendo que Matheus Alexandre almoçou feijoada antes do jogo, perdeu tudo ou quase tudo em 90 minutos. Escolhido aí o pior em campo, ou um dos piores em campo. Jorge Passos mandou aqui superchat dando essa moral pra gente. Não sei se a mensagem veio depois. De toda forma, a gente agradece. Muito obrigado, Jorge, tá? Pela generosidade. Obrigado pela moral aí, meu brother. A gente recebeu também mensagem aqui de João Pedro Viana, dizendo que Chico precisa parar com essas ligações diretas. Nunca vi um lançamento dele dar certo. Está dizendo que é irritante. Também pode ser irritante, mas é improvável que não digam para ele fazer isso. Assim. E hoje faz parte da mesma armadilha, né? Exato. Perfeito. Hermínio Neto tá dizendo que faltou Felipe? Felipe. Faltou um Felipe. Não necessariamente o Felipe, mas faltou. Tá? Detalhe, Felipe ano passado não conseguiu fazer diferente não, tá? Mas na verdade acho que um dos jogos não teve Felipe. Mas o outro jogo teve, ele não conseguiu fazer tão diferente não. Mas faltou um jogador, tá? Que desse uma maior distribuição. Porque, repito, já falei 4 vezes hoje. 2 jogadores livres e 10 marcando 8 em apenas um lado do campo. Esse foi o jogo. Campo. Então, isso. Cabia ao Sport tirar jogadores lá da frente para ver se a marcação vinha. Tá? Você tinha que sair tirando jogadores para que pelo menos a bola, quando entrasse no campo de Santa Cruz, entrasse nos pés de alguém mais capaz do que Antônio Carlos e de alguém mais capaz do que Chico. Era fundamental que essa bola viesse com alguém mais capacitado. Né? Então, faltou um Felipe. Tá? Não necessariamente um Felipe que gera rejeições aqui consideráveis. Tá? Muito bem, até para o próximo não chegar aí com essa bronca. Vamos lá. Vamos lá com o próximo superchat. Já estamos aqui com o Cardoso e com o Vilar nos bastidores. Já deixo um beijo aqui para essa turma. Daqui a pouco a gente vai trazer todo mundo para o debate do Bavi, tá? Antônio Melo. O Sport se entregou na marcação individual. Tática tosca que só funciona contra jogadores descomprometidos com o resultado e com a história do clássico. Magoado. Bem magoado, Antônio Melo. Henrique Alves tem um pedido aí para nosso querido maestro. Maestro, disponibilize o livro de 87, de fato, direito de cabeça, agora em sua segunda edição, no Kindle, para a versão digital. Vai ter, Henrique. O e-book foi proposital de não lançar junto, estava a ser finalizado, mas a ideia não era lançar junto com a versão física, né, de papel, e para dar um pouco mais de tempo com a versão principal, podemos dizer assim, a versão física, mas a versão digital, que foi uma falha nossa, minha e de André, lá na editora também, lá no lançamento de 2017, na primeira edição, mas dessa vez está tudo pronto, então vai ter sim. Acho que 10 dias, acho que no máximo deve estar, acredito que esteja à venda também, a versão e-book. Muito bem.
Nosso amigo querido Rodrigo Calumbi. Agora, Yuri anuncia 4 volantes de uma vez. Quem me dera, Calumbi. Quem me dera, companheiro. Duvido muito. Um beijo para você, um beijo na família, viu, meu irmão? Sempre junto. Um abraço grande também na galera da Army CrossFit. Igor Malcher. Todos concordam. Pode queimar essa camisa amarela. A turma tá na bronca. A turma tá na bronca. E aí, dá uma segurada agora, tá? Tá. Vou trazer mais um aqui de BC Júnior. Vou mandar um vídeo para mostrar o que é clássico para os jogadores e como técnica e comissão técnica, para jogar com vontade e não com nojo de suar e ter garra. Nosso querido BC Júnior também na bronca aí com o resultado da Ilha do Retiro. Agora o seguinte, agora a gente vai para um outro bloco, onde eu já me despeço do nosso querido Arthuzito. Um cheiro para você, meu caro amigo. E a gente agradece de verdade, Arthuzito. Estaremos juntos aí ao longo dessa jornada, né, meu irmão? Boa, valeu. E só para terminar, queria dizer que inverteu de lado agora, viu? São 3 jogos, se o Sport vencer o Santa, 1 ano já de tabu. Detalhe, é exatamente assim que se deve observar a estatística. A conta é rigorosamente essa. Perfeito. Perfeito. Valeu, perfeito. pessoal. Bom programa. Cheira, um abraço de programa para vocês. Vai descansar que você merece.